Tá fazendo um revezamento com o Maguinho. Algum jogo o Maguinho é interessante para o Alberto, outros jogos o Pacheco é interessante. Hoje, por exemplo, ele vai com o Pacheco. O Maguinho tem as suas vantagens de ter a versatilidade de jogar ali pelo meio campo também, faz do volante, faz do meia. E o Pacheco não, já fica na dele ali, lateral direito de ofício. Mas é um jogador que desce também, faz alguns cruzamentos, chuta gol. Então tá correto o Alberto Valentim manter o Pacheco. A dupla de zaga é aquela que vem atuando o campeonato todo, né? O Simon e o Emerson. E na lateral esquerda, aquela dobra, né? O Danilo e o Arthur. Tem gente que acha que o Danilo deveria ser o homem que sai para o jogo. E no caso, o Arthur seria o lateral direito, o lateral esquerdo fixo. Mas não é isso que a gente vê no jogo, não. A gente vê que é o Danilo que sai, né? Sai para o jogo e o Arthur fica mais na dele ali, como se fosse um quinto zagueiro. Então o Alberto vai ajustar um pouquinho esse lado esquerdo aqui. Me parece que às vezes fica meio que um jogador de bobeira ali, né? Os dois são laterais esquerdos. Tanto o Danilo, né? Como o Arthur. Então, mas pela escalação aqui, o Arthur vai jogar aberto pela esquerda, fazendo um quarto homem de meio campo, jogando na beirada do campo e fazendo cruzamentos. Pelo menos, em tese, esse é o panorama que eu estou vendo aqui pela escalação do time da Ponte. O Léo Oliveira é mantido, o Dudu não fez uma boa partida em Limeira, foi sacado do time, está no banco. Então, o Léo Oliveira é o volante, o Serginho é um meia atacante, o Elvis é também um meia. Então, eu acho que o Elvis vai ter condições de opção, né, para alimentar o ataque da Ponte. Ele vai ter o Sérgio e infunde realmente o marcador. Tem o Danley, que entrou bem lá em Limeira e por isso é mantido no time, em detrimento do Everton, que fez o gol até, né? O Everton fez o gol, mas é o Danley que acabou merecendo a opção do técnico Alberto Valentim. E, portanto, é esse time da Ponte, que tem condições, por que não, de brigar de igual para igual com o Corinthians. Se vai vencer ou não é uma outra história, mas a campanha não é das piores, não. A Ponte que tem uma vitória, né, 3 empates, marcou 3 gols, sofreu 2. Então, mas o grupo da Ponte é complicado, né? São Bernardo está disparando. Ele que seria a terceira opção de classificação para mim nesse grupo, está liderando o grupo, vejam só. São Bernardo com 9, Palmeiras com 8, Ponte com 6. Então a Ponte vai brigar com Palmeiras e São Bernardo para conquistar uma das vagas para a sequência do campeonato. E em último lugar, o Velo Clube, né, que tem 4 pontos, mas que para mim está fora do baile. Então a briga vai ficar aí entre São Bernardo, Palmeiras e Ponte Preta. E pelo lado do Corinthians, ele estava sobrando no campeonato, hein, também no grupo A. 9 pontos com 3 vitórias e 1 empate. Mas interrompeu a série invicta com a derrota para o Tricolor no Morumbi por 3-1. Então o Mirassol, que vai hoje, está empatando com o Guarani, se eu não estou enganado. Continua 2-2. Então, vai empatando, o Mirassol já vai para 10 pontos com esse empate. E o jogo não acabou ainda. Não. O Corinthians tem 9, a Inter tem 3 e o Botafogo tem 2. Quer dizer, Inter e Botafogo já dançaram nesse grupo aí, não tem como, né? O Mirassol indo a 10, o Corinthians joga hoje com a Ponte, Inter com 3, Botafogo 2 vai querer o quê? Brigar para não cair. Então é essa a situação do grupo A, onde está o timão, o Corinthians. Corinthians que venceu na abertura o Bragantino, né? Venceu ela em Bragança, depois ganhou do Velo e ganhou do Água Santa. Pelo campeonato que está se desenrolando, não ganhou de ninguém também. E perdeu para o São Paulo quando pegou um timinho mais ou menos, né? Mais forte, ou do mesmo nível. Então veja bem que o Corinthians não é uma campanha, né, meia boca do timão, pelo elenco que tem, pelo investimento. Poderia estar numa campanha já assim, tipo o Mirassol, né? Com 10 pontos, ou até mais do que isso. Mas de qualquer maneira é o timão, né? Tem que respeitar. Com certeza. Com certeza. A torcida vai chegando. Vai chegando, né? O jogo, por enquanto, marcado para as 20 horas e 15 minutos. Estava marcado, como o Vagnão já colocou, às 19h45. Aí adiaram para as 20 e agora às 20 horas e 15 minutos. Nesse momento, a equipe da Ponte no gramado fazendo aquecimento. Do Corinthians, apenas os goleiros. Os goleiros fazendo aquecimento e a arbitragem também.
A arbitragem, Luiz Flávio de Oliveira, os seus assistentes também ali no círculo central fazendo aquecimento. A galera continua passando o rodinho, né? Aliás, um rodinho mesmo, né, Wagner Ferreira? Eu já vi bem mais largos do que esse. Né? Exato. É literalmente um rodinho. Mas tá aí. Doméstico, né? Isso, é um rodo doméstico, exatamente. É um rodinho profissional. E lembrando que era para a gente estar aqui, né, com os nossos repórteres, o Celso Fittipaldi, o Lemão Zanqueta, que provavelmente estão a caminho. A chuva que caiu aqui na cidade de Campinas, eu estava aqui no Majestoso desde as 3h30 da tarde. Então, sorte que nós já tínhamos arrumado tudo direitinho, mas Wagner do céu, fez estrago na cidade de Campinas pelo jeito, né? O pessoal já deve estar recebendo as notícias aí, mas o gramado ficou totalmente alagado. Então, a previsão era até alguns vídeos aí rolando dos vestiários, vestiário da ponte, que entrou muita água. Então, o negócio foi feio mesmo, né, Wagner? Eu vinha vindo para casa, né? Você sabe que caminho da roça, né? Da loja para casa, da casa para cá, para aqui para o estádio. E realmente tive dificuldades, né? Eu fui ultrapassar ali na rua José Paulino, ali perto da Avenida da Saudade, mas desceu uma enxurrada que o pessoal da minha frente tinha medo de passar. Você sabe que quando o carro pode sofrer uma aquaplanagem, né? E ser arrastado. Perigoso. Então eu vi que o pessoal parar, não vou, ir embora. O segundo, demorei para chegar em casa também, impressionante E é pertinho, hein? Coisa de 5, 10 minutos, acabei levando meia hora para chegar. Mas tudo bem, cheguei bem, tranquilo. Quando eu cheguei aqui no estádio já estava chovendo bem menos. E agora, olha, a chuva não é fraca, né? Você pode olhar pelo refletor ali e pelos pingos na poça d'água aqui fora, você pode notar que chove forte ainda. Tá chovendo. Chove forte. É uma garoa considerável, sim. Mas é o que eu digo para você, não vai ser adiado esse jogo, não. Tem N motivos, né, Wagner? Tem muita coisa que envolve uma partida do futebol. Inclusive, a partida quando envolve um time grande como o Corinthians, que vai disputar no dia 19 a pré-Libertadores, então o calendário que já é um calendário enxuto, ele acaba ficando ainda mais apertado ainda, sem datas para se jogar. Então, N motivos. Também acho. Vai jogar desse jeito aí. A bola vai rolar? Sei não. Aliás, uma pergunta, Wagner. Daqui a pouco a gente vai passar as escalações, tanto de Ponte Preta, Corinthians, a arbitragem de hoje. Mas o Elvis, pelo que a gente viu na arbitragem, na escalação da Ponte Preta, tá como titular. E aí, eu te pergunto, Wagner Ferreira, esse gramado pesado, porque tá um gramado pesado, o futebol técnico que o Elvis tem vai prejudicar, né? Olha, pela experiência do Elvis, né? Pela estrada que ele tem, eu acho que pode superar essas dificuldades, hein? Porque ele tem condições para isso. O gramado não está assim impraticável. Ele pode estar pesado. Isso você analisou bem, tá pesado, mas não está impraticável. E é o tal negócio, ele pode, no lançamento aí, colocar um companheiro na cara do gol, fazer o gol da Ponte. Eu acho que o técnico não previa essa chuva, né? Não. Em campo seco, tranquilamente, o Elvis ia arrebentar no jogo de hoje. Molhado, já está escalado, já foi treinado assim. Então, torcer para que tudo corra bem, né? Que não haja problema de contusão com ninguém. E que o Elvis aproveite a experiência que tem para superar a dificuldade do gramado. Aí, a galera participando conosco aqui, o Renato, grande Renatão, tá perguntando, né, mandando uma boa noite pra gente. Vai ter jogo? Vai ter jogo sim. Vai ter jogo, Renato. Daquele jeito, né? Gramado encharcado, mas vai ter jogo. Pedro Roberto Colombeira, boa noite, gringos. Celso e Vagnão. O Celso tá a caminho ainda. Assim espero, né? Mas um abraço e uma ótima transmissão. Valeu demais, Pedro Roberto. Olha o Álvaro Laça aí. Tamo junto com a família esportiva Grigos. Sensacional, seu Álvaro. Legal demais, hein? Hoje, a gente vai se falar ainda hoje, hein, seu Álvaro? Legal demais. Cristiano Salvione, boa noite, amigos. Hoje vai ter futebol ou polo aquático? Já fizeram essa pergunta para mim. Hoje eu falei que é um aquafute. Eu tô vendo jogadores aqui com pé de pato. É isso daí. A equipe do Corinthians entrou nesse momento para fazer o seu aquecimento também. Os goleiros já estavam fazendo aquecimento. Então, tudo no desenrolar certinho. Os rodinhos a todo vapor aqui no gramado do Majestoso, né? Muitas aí funcionários, colaboradores
deste jogo do Majestoso e estão ali puxando e a chuva não para. O aquecimento do Corinthians é interessante, hein? Eu nunca vi esse tipo de procedimento, não. Eu vi com cone, né? Com umas pedrinhas no chão lá para demarcar posicionamento. Mas eles elaboraram 2 áreas ali, assim, tipo, deve ser uma fita crepe, qualquer coisa assim, sinalizando uma grande área. E os jogadores ficam ali batendo uma bola um com o outro, de um lado e lá do outro também. Lá é Corinthians também, né? Também. Pô, isso aí deve ser coisa de preparador físico, estrangeiro, né? Deve ser auxiliar do Ramon Dias. Deve ser também. Eu não sei quem é, mas deve ser também gringo, né? Deve ser argentino também. Então aí, o pessoal do Corinthians no aquecimento, da Ponte naquele tradicional ali, olha lá o Elvis do lançamento lá, no aquecimento, você viu? Deu de 3 dedos lá. Olha lá, olha onde ele colocou agora, da meia-lua. Ó, não é fraco, não. É um talento diferenciado, realmente. É um talento diferenciado. Deixa o like, tá dizendo Cristiano Salvione. Isso mesmo, Cristiano Salvione, legal demais, né? Você que já está curtindo aí a nossa transmissão, se puder compartilhar com os amigos para dar aquela força com a gente, bom demais. E deixando o like ainda, é algo de sensacional. É bom demais ter você, os nossos amigos aqui curtindo a Jornada Esportiva da Grigo. Daqui a pouquinho, bom, são 19 horas e 51 minutinhos, eu vou esperar até as 20 horas, Wagnão, para a gente passar as escalações, tanto de Ponte quanto de Corinthians. E porque, então, como nós já falamos, você que está chegando agora, o jogo que estava marcado para as 19h45, devido às fortes chuvas que caíram em Campinas e também aqui no Moisés Lucarelli, alagou tudo, né? Encharcou o gramado e foi transferido das 19h45 para as 20 horas e das 20 horas para as 20h15. Por enquanto, é essa a informação que temos até o momento. Esse vídeo que eu andei vendo aqui pelas redes sociais é relativo ao vestiário do Corinthians e também da Ponte. Da Ponte. Da Ponte. Olha, eu fui setorista da Ponte durante muitos anos, mais do que lá no Guarani. E aqui embaixo da Ponte, não sei se você sabe, aqui, bem embaixo, bem no meio do campo da Ponte, passa um riacho canalizado. E quando chove demais, no caso de hoje, a água sobe pelo ralo, cara. Sobe pelo ralo e inunda. Eu cheguei a pegar aquele túnel, sabe aquele túnel que dá acesso ao vestiário da Ponte? Quase no teto de água. Impressionante, isso é verdade, eu vi pessoalmente. Inclusive, naquela época não tinha sala de imprensa e nós tínhamos naquele corredor um armarinho embutido na parede, na altura assim de 1,5 metro do chão. E o equipamento ficava ali dentro. Foi tudo pro saco. Nossa. Entrou água lá dentro direto, vestiário, sala da o árbitro ficava bem do lado do vestiário da Ponte. Aliás, isso aí era um perigo para quem visitava a Ponte, né? Porque o vestiário do árbitro ficava ali, encostadinho no vestiário da Ponte. E quem que ele via? Ele via Chita, via Brandão, via Edgar, aquelas caras bem simpáticas. Então, era um respeito demais. Agora, por determinação, né, de protocolo, o árbitro tem vestiário à parte, né, ar-condicionado, tem um banheiro tranquilo, mas eram outros tempos, né? Mas o problema da água continua até hoje. Olha quem chegou. Olha quem chegou aqui. Não é a chuva, não. Deixa eu colocar a vinhetinha, né? Já chegou, então. Vai falar, eu coloco a vinheta. Carlos Zanqueta. Grande Carlos Zanqueta, o Lemão Zanqueta. Chegou de Uber, de carro ou de caiaque? Rapaz, uma boa noite a todos os amigos ouvintes da Rádio Grego, a rádio que mais cresce no Brasil. Wagner Ferreira, Anderson Luiz Grigoleto e todos os amigos inteligentes que acompanham a gente pelo Brasil afora. Cheguei a pé, porque o Uber me parou lá na esquina, longe daqui, que aqui não conseguia nem chegar de caiaque. Mas estou aqui para acompanhar mais uma transmissão maravilhosa na voz brilhante de Anderson Luiz Grigoleto. Rapaz, muito obrigado pela voz brilhante. Valeu, Lemão. Lemão, você vai ficar aqui conosco? Quer tomar chuva lá embaixo? O que você vai fazer? Eu vou ficar por aqui, ó, naquele cantinho ali. Eu vou achar um lugar que eu vou ficar, mas é naquele canto ali, ó. Lá, você diz na coberta. Aqui embaixo. Na cobertura. Aqui, ó, tá. Aqui do nosso
Beleza. Eu vou dar o retorno pelo Corinthians. O Celso Fittipaldi, eu acabei de encontrar ele ali. Ah, ele tá chegando também? Tá chegando, ele tava pedindo dinheiro para poder entrar. Eu falei, não, você entra sem pagar, Celso, pode vir comigo. Ele falou assim, não, eu falei, não me acompanha que eu não sou novela, Celso, vem comigo. Ele falou, ele saiu com o carro, acho que foi comprar pipoca. Tá certo. Daqui a pouquinho, então, o Lemão Zanqueta vem com as escalações, ou melhor, com a escalação do Corinthians, certo? Positivo. Maravilha. E tem placar ao vivo hoje, hein? Tem placar ao vivo. Já estão jogando Guarani e Mirassol e Guarani, porque o jogo é lá no Maião. O placar está 2-2. Em São Bernardo do Campo, continua. São Bernardo 0, Santos 1. Quanto? São Bernardo 0, Santos 1. Quanto? Olha o gol! Fala aí. Gol do São Bernardo, empatou. Que beleza! São Bernardo 1, Santos também 1. Não é bom resultado para a Ponte, né? O É. Bernardo dispara, vai a 10, né? Com esse empate. Mas o jogo não acabou ainda. Agora eu estou observando, a arbitragem está conversando ali com o pessoal do Corinthians, com o pessoal da Ponte, né, Wagner? Estavam aquecendo, eles estão trocando lá na linha de fundo do gol de entrada do Moisés Lucarelli. Agora indo para o vestiário já. Agora já estão descendo para o vestiário e a equipe do Corinthians continua. Bom, a Ponte descendo para o vestiário, então, se isso significa que a partida realmente está marcada e continua para as 20 horas e 15 minutos, né, Wagner? A Ponte termina o seu aquecimento, né? Inclusive, naturalmente, eles fizeram o aquecimento sem nenhum problema. Eu vi o Elvis batendo de 3 dedos na bola ali. Não, melhorou muito do que estava, melhorou muito. Então, eu acho que não há a menor dúvida que o jogo vai acontecer. O próprio lado do Corinthians aqui, a nossa frente aqui também, tem 1, 2, 3, 4 poças d'água. Olha para o refletor, a chuva diminuiu, olha lá. Sim. Caindo uma garoinha. Bola vai rolar, Adriano. Ô, Anderson. Vai rolar e você vai acompanhar tudo conosco aqui na sua web Rádio Grego. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Lembrando que esta jornada esportiva tem o apoio do Clube Concórdia. Clube Concórdia, associa-se lá, hein? Vá até a secretaria do Clube Concórdia, né? Seja sócio lá do Clube Concórdia. A administração do Beto Bassan, a galera lá, o Jorge, o Noi, enfim, toda a galera que cuida lá da diretoria do Clube Concórdia, está fazendo um trabalho sensacional no Clube Concórdia. VIP, canecas personalizadas, grande Gustavo. Você quer fazer a sua caneca com qualquer tema que você quiser, você faz a sua caneca. Você faz também a sua camiseta. Se você quer uma impressão a laser, a VIP Canecas Personalizadas também tem. Legal? A Eletrolar, lógico, tudo em elétrica e hidráulica. A Eletrolar tem. Álvares Machado 272. Um abraço para toda a galera da Eletrolar. E a Prado Corretora de Seguros, consórcios de seguros, grande Mauricião. Você tem a sua carta de consórcio para vender? Quer vender? Vai lá, conversa com o Maurício, o pessoal da Prado Corretora, que eles compram a sua carta e pagam à vista. Legal? E esse são os nossos colaboradores, o pessoal que apoia a nossa web Rádio Grego. E vem mais em fevereiro, hein? Vem mais em fevereiro aí. Fechamos, né? Com vamos dizer assim, um restaurante, um bar, um restaurante, o que eu poderia dizer ali? É tudo isso junto e misturado, uma lanchonete, enfim, um lugar maravilhoso para você ir junto com a família e saborear deliciosos pratos, deliciosas porções, tomar aquela gelada gostoso demais. Mas vamos virar fevereiro, que daí a gente anuncia direitinho esse nosso novo apoiador. Bom, eu vou perguntar aqui, daqui a pouquinho o Zanqueta vem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um breve intervalo comercial e aí a gente já volta, né, Não, a produção está dizendo que não. Então vamos continuar aqui. Estou vendo o Gorilão, rapaz do céu, o Gorilão que gosta de dançar, né? Aliás, dança muito o Gorilão, que é o Jailton, né? Ele é dançarino profissional. Ele está com um uniforme branco, ou melhor, era branco, né, o uniforme do Jailton.
O Corinthians fazendo o seu aquecimento aqui na frente. Estou vendo o Memphis Depay com a sua tirinha na cabeça, né? Toda a galera aqui fazendo o seu aquecimento. Não desceu o Corinthians ainda. A Ponte já desceu para o vestiário. A bola vai rolar no Majestoso e você vai curtir os detalhes da nossa transmissão aqui na nossa Web Rádio Gringo. Lembrando que essa é a 5ª rodada do Campeonato Paulista 2025. Rodada essa que começou ontem. Empate de 0-0, mais um empate, mais um resultado que não é tão positivo assim para o imenso Palmeiras, né? Empatou lá no Allianz, 0-0 contra a equipe do Red Bull Bragantino. Novo Horizontino também, que está patinando ainda nesse Campeonato Paulista, empatou em casa com o Velo Clube, 1-1. Partidas ainda que estão em andamento. Em Mirassol. Mirassol fez o primeiro, hein? Mirassol 3, Guarani 2. Mirassol 3, Guarani 2. São Bernardo e Santos vão empatando em 1-1. E começou às 19h30, Noroeste e Inter de Limeira. O Noroeste já está vencendo. Noroeste 1, Inter de Limeira 0. Próximo adversário do Corinthians, sábado. O Noroeste, né? É. Exatamente. Em São Paulo. A Ponte, daqui a pouquinho, você vai curtir na Jornada Esportiva da Grigo, Ponte Corinthians aqui no Majestoso. Às 21h30 tem Botafogo e Água Santa. Às 21h35, Portuguesa e São Paulo. E aí a gente encerra essa 5ª rodada do Campeonato Paulista. Zanqueta, você tem as escalações aí de Ponte e Corinthians? Sim! Então, vamos falar a escalação, começando com a macaquinha do técnico Alberto Valentim. Vamos dar a escalação. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Tá aí. Achei. Pera aí. Vamos lá, então, a escalação da macaquinha querida Ponte Preta. A Ponte que vem pro gramado tentando a vitória aqui no estádio Moisés Lucarelli diante do seu torcedor. Depois do empate em 1-1 com a Inter de Limeira, lá em Limeira, Alberto Valentim escalou 12, Diogo Silva, 28, Pacheco, 4, Simon, 15, Arthur, 14, Danilo Barcelos, 18, Emerson, 55, Léo Oliveira, 10, Elvis, 37, Serginho, 7, Jean Dias, 90, Vanderlei. Repeteco da macaquinha, Zanqueta. Diogo Silva, Pacheco, Simon, Arthur e Danilo Barcelos. Emerson, Léo Oliveira, Elvis e Serginho, Jean Dias e Darley. Tá aí, a escalação do técnico Alberto Valentim, dessa macaquinha que vai enfrentar o Corinthians daqui a pouquinho aqui no Majestoso. A macaca que está na 3ª colocação do Grupo D com 6 pontos ganhos nesse Campeonato Paulista. A Ponte não perdeu ainda, hein? A Ponte venceu a primeira e vem de 3 empates. A Ponte não sabe o que é perder por enquanto nesse Paulistão. Agora, Lemão Zanqueta, a equipe do Ramon Dias, esse time do Timão, o Coringão. Salve o Corinthians! Como diz o tio, o hino Salve o Corinthians! Vindo de uma derrota do Clássico Rei para o São Paulo por 3-1, tenta a reabilitação jogando fora de casa contra a Macaca aqui do estádio Moisés Lucarelli. Ramon Dias escalou para o jogo número 1, Hugo Souza, 35, Léo Maia, 3, Félix Torres, 47, João Pedro, 46, Hugo, 14, Ranielli, 70, José Martínez, 77, Igor Coronado, 11, Romeiro, 43, Thales Magnon, 9, o artilheiro Yuri Alberto. Repeteco do Timão, Zanqueta. Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, João Pedro e Hugo, Ranielli, José Martínez, Igor Coronado e Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. O campeão dos campeões. Tá aí a escalação da equipe do Corinthians. O Corinthians que está na 2ª colocação do Grupo A.
Tá atrás do Mirassol aí. O Corinthians tem 9 pontos ganhos, 4 jogos disputados, 3 vitórias, nenhum empate e uma derrota, como o Zanqueta falou. A última partida, o clássico majestoso, perdeu de 3-1 para a equipe do São Paulo. Aliás, o Corinthians que vinha de uma sequência enorme de vitórias. A arbitragem do jogo tá aí na papeleta, ô Zanqueta? Tô puxando aqui, não achei esse trem ainda não. Mas eu passo aqui, Zanqueta, sem problema nenhum. Você quer... Tem, eu passo aqui. Apita essa partida Luiz Flávio de Oliveira, auxiliar número 1, Miguel Catânio Ribeiro da Costa, auxiliar número 2, o Rafael Tadeu Alves de Souza, quarto árbitro hoje é o Gustavo Holanda Souza, e o VAR hoje, hein? Ele que vai tomar conta da telinha é o Márcio Henrique de Góes. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Wagner Ferreira, as escalações de Ponte e Corinthians definidas. Só deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pro Logan Fittipaldi. Boa noite, amigos da Rádio Grigo. Tio Purga, hoje, infelizmente, não estou do lado da Ponte Preta. Vai, Corinthians, tá dizendo. O Ponte Pretano, porém, mais corintiano, né? Wellington Baidali, boa noite, galera. Ótima transmissão a todos. Forte abraço, Grigo. Valeu demais, Wellington. Valeu, Logan. Um abraço para todos vocês também. Vai deixando o like aí, hein? Wagner Ferreira, e aí? Ponte Preta e Corinthians. Eu acho que o Alberto Valentim escolheu os melhores jogadores do momento para enfrentar o Corinthians. Não há, pelo menos no banco de reservas, jogador que você olha assim e fala, pô, deveria estar jogando sair como titular. Não é o caso, né? De Maguinho, por exemplo, de João Gabriel, que estão no banco, do Castro, do Luiz Felipe, do Dudu, principalmente, né? Que fez uma má partida contra a Inter de Limeira. O Vitor Andrade, que veio aí com cartaz aí de artilheiro do Botafogo na temporada passada, mas ainda não mostrou a que veio. O Pedrinho, que foi puxado da Copa São Paulo. O Everton Brito, esse sim, fez o gol lá em Limeira, mas a preferência do treinador foi para o Danley. E o Bruno Lopes, por enquanto ainda não teve as suas chances no time da Ponte. Então acho que a Ponte está bem escalada, né? Um bom goleiro, os 4 zagueiros ali, o Pacheco, o Simon, Emerson e Danilo. O volante aí, o Léo Oliveira, o Elvis ajudando ali o meio, talvez não, é o responsável por alimentar esse ataque com seus toques geniais e de 3 dedos, buscando um meia, buscando um atacante, isso ele sabe fazer de sobra, e por isso merece ser titular. O Serginho é o meio ofensivo, e mais os jogadores de ataque, né? O Jean Dias, que para mim é um jogador que faz um rabisco muito interessante na zaga da adversária. Tem o Danley, que eu já disse aqui, mereceu a preferência do Alberto Valentim. E o Arthur, que eu deixo aqui catalogado como um falso ponta, né? Ou então um quarto homem de meio campo, vamos chamar assim. É a dobra que o Alberto Valentim inventou com o Danilo. Tem dado certo? Vez ou outra tem, mas eu ainda não estou convicto de que essa será a dobra ideal para a Ponte na sequência do campeonato. De qualquer maneira, essa é a escalação da Ponte diante de um Corinthians que vem mesclando jogadores titulares e jogadores de reserva, vamos chamar assim, porque a maratona é muito grande. Vejam que o Corinthians joga hoje com a Ponte e joga sábado com o Noroeste, em São Paulo. Então, jamais esse jogo poderia ser adiado, porque vai jogar quando? Quinta-feira, vai jogar sábado? Nem nenhuma chance. Então, o Ramon Dias escalou o Hugo Souza, que é o goleiro, ele tem o Léo Maná, lateral direito, João Pedro e Félix Torres são os 2 zagueiros. E na lateral esquerda, o Hugo, com a camisa 46. Os 3 do meio campo são o José Martínez, ou Martinez, o Raniel e o Igor Coronado. São os 3 do meio campo. E no ataque, Romero, aberto pela direita, Thales Magnus e o Yuri Alberto completando o time do Corinthians. Então é esse o timão, Anderson Grigoletto, que tem aí alguns jogadores interessantes no banco, né? Como exemplo, o Palácios, né, o lateral esquerdo, tem o Alex Santana, o volante, tem o Memphis Depay, né? Olha aí, com a camisa 94, o atacante. Depay de Filho de Espírito Santo. Amém. E o Hector Hernandes também. Então, algumas estrelas no banco, mas é o tal negócio. É o rodízio que o Ramon Dias está introduzindo nesse time do Corinthians. Tá aí. A análise de Wagner Ferreira. Agora aparecendo balada aqui no Majestoso, hein? Os refletores piscando. Zanqueta,
E o público Wet no Wild. É verdade. E o público do Majestoso hoje? Um bom público, apesar dos intempéries causados pela chuva que caiu, que castigou o Campinas desde as 4 horas da tarde. Um bom público aqui do estádio Moisés Lucarelli. Mas beleza. Aí, tá aí. Então, a arbitragem já está entrando no gramado aqui do Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho as equipes vêm para campo. Ponte Preta e Corinthians. Daqui a pouco a bola rola no Majestoso. E os rodinhos continuam trabalhando aqui no Majestoso. Você que vai... Craque do jogo. Oi? O craque do jogo eu já tenho. Já tem? Pelo menos. Rodo número 4. Passaram rodo aqui no Majestoso hoje. Aliás, vários, né? Vários rodinhos. Muita chuva mesmo. Choveu demais na cidade de Campinas. E você também, né? Você até comentou, né, Zanqueta? Você estava voltando de Piracicaba, pegou muita chuva pelo caminho. Rapaz, não enxergava um palmo na frente. Ainda bem que o meu carro é anfíbio. Foi pelo meio do mato, pelo meio da água e cheguei aqui. Aqui estou. Aí, o nosso Carlos Lemão Zanqueta. Mandar um abraço para toda a galera da equipe da Web Rádio Grill, Beto Bassan, o Luiz Zanqueta também, Celso Fittipaldi, que daqui a pouquinho está chegando aqui no Majestoso. A galera toda, Kaique Fittipaldi, Ricardo, Alexandre Girelli, essa galera que Marcos Cruz, João Vitor Rubio, essa galera, Paulo Marques, né? O Davi Calamari, que foi abduzido, deve estar lá em Marte nesse momento, né? Mas essa galera toda aí, o Jean Vanderlei, que tô esperando uma narração do Jean Vanderlei ainda, hein? Para fazer aí um rodízio comigo nas transmissões também. É toda a galera... Ele falou que vai fazer o rodízio com você lá na churrascaria. Ah, é? Bom, se ele pagar, por que não, né? Tá aí. Arbitragem ali, o Luiz Flávio de Oliveira no centro do gramado, aguardando as equipes subirem para o gramado do Majestoso. Partida marcada para as 20 horas 15 minutos, que não vai ser mais. Já são 20h11, então, né? Que horas são? O Corinthians faz 3 minutos que desceu para o vestiário. Os suplentes da Ponte vão subindo agora nesse momento, estão chegando ali nos bancos de suplentes. A equipe do Corinthians realmente desceu agora mesmo para o vestiário, então provavelmente até o protocolo inicial, até o hino nacional, enfim, eu acho que essa partida começa por volta do que? 8h30, né? 8h30. Provavelmente isso mesmo. As emissoras de televisão devem adorar isso, né? Estoura toda a programação. Exatamente. Vamos ver aqui o placar de como está, aliás, Lemão Zanqueta, você tem aí fácil os placares da rodada do dia de hoje? Você pediu, nós informamos. Lá em São Bernardo do Campo, continua. Santos 1, São Bernardo também 1. Em Mirassol 3, Guarani 2. E em Bauru? Noroeste 1, Noroeste 1. De Limeira 0. Nada. Exatamente. Tá aí o placar, tô vendo que tá chegando aqui. E eu já vou pegar, não vou deixar nem ele falar um oi, já vou dar o microfone nele e vou soltar a vinheta. Uma ótima noite para você. Celso Fittipaldi, o Urga. Web Rádio Grego, um pouco atrasado em virtude da chuva. As redondezas do estado do Moisés do Lucarelli não tem vaga. Parei o carro lá no estacionamento em frente à Casa de Saúde. Longe, vim a pé e tô aqui, vamos ver. A minha credencial molhou. Não sei como que eu vou fazer para entrar dentro do gramado. Vamos ver aí. Mas pelo menos você chegou e parou a chuva. Exatamente. Grande Celção, fica à vontade aí, pode ficar de boa. Chegou. O importante é que chegou bem. A carona tá garantida até a Casa de Saúde, fica tranquilo. Tá aí, aguardando as equipes chegarem, adentrarem ao gramado do estádio Moisés Lucarelli. Deixa eu ver se tem mensagem aqui. A galera que está curtindo a nossa transmissão. Tem mensagem aqui. Gilberto Jeremias. Boa noite, pessoal. Ótima transmissão. Ponte 1-0, tá dizendo o Gilberto. Valeu, Gilberto. Valeu demais você participar conosco. O seu Santos está empatando, né? Seria bom se ganhasse hoje para Macaquinha.
Maria Elisa Godoy Piton. Boa noite, amigos da Grigo. Uma ótima noite para você, Maria Elisa. Bom demais ter você junto conosco aqui na nossa jornada esportiva da Grigo. Ô, Wagner Ferreira, é legal, né? Hoje, quarta-feira, temos aqui no Moisés Lucarelli a equipe do Corinthians. Domingo, no Brinco de Ouro, temos a equipe do Palmeiras. O Paulistão é algo sensacional. Realmente o público campineiro estava ansioso por ver grandes apresentações aqui dentro da cidade, né, na nossa cidade. Então, hoje é o Corinthians, no domingo o Palmeiras visitando o Guarani, e por aí vai. Só não vem aqueles que estão no grupo, né? Por exemplo, São Paulo não vem para cá, né? A Ponte... Pega o microfone por aqui. Então, são os grandes que estão visitando Campinas. Por exemplo, no grupo da Ponte, só não vem o Palmeiras para visitar a Ponte, né? Vai visitar o Guarani. E no caso do Corinthians, né? O Corinthians está visitando Campinas. O Santos já veio aqui, né? O Santos já veio no empate. E o São Paulo, a Ponte vai jogar ainda, né? Ponte joga fora. Vai jogar com o São Paulo lá no Morumbi. Tá escutando legal aí, Celson? Tá escutando legal? Não? Celson tá arrumando o seu equipamento nesse momento. Né? O Wagner vai dar aquela força para ele. O público tá chegando. Tá chegando aqui no Majestoso. Acredito que por volta de... Bom, o Celso, que é bom demais. O Celso fala quanto vai ter de público e ele passa pertinho sempre. Se eu fosse arriscar, aqui eu não tenho a visão de como está aqui as vitalícias, né? Nem o torcedor camisa 10, o VIP, que fica ao lado das vitalícias. Mas eu acredito num público aí de uns 8 mil pagantes, o público de 8 mil torcedores aqui no Majestoso hoje, né? Partida que estava marcado para as 19h45, era para ser às 20h15, provavelmente foi também alterada aí para as 20h30. As equipes nos vestiários, por enquanto, a arbitragem já no gramado. Arbitragem, o senhor Luiz Flávio de Oliveira, Miguel Catânio Ribeiro da Costa, Rafael Taldeu Alves de Souza e o VAR hoje, o Márcio Henrique de Góes. Esse dormiu aí. Provavelmente, né? Agora sim! E da onde que surgiu a Ponte ali que eu nem vi, hein? A Ponte está entrando no gramado e a equipe do Corinthians nada. Está entrando, geralmente as equipes entram juntas, né? No gramado, a Ponte está subindo nesse momento, sem a equipe do Corinthians está subindo, né, Zanqueta? Positivo, a Ponte já começa o trabalho de aquecimento no gramado. O Corinthians, que demorou para descer ao vestiário para colocar o uniforme de jogo, está lá fazendo a sua oração. Dentro de 5 minutos, falou o pessoal que vai subir, falou aqui para mim, 5 minutos estamos subindo. Aí, Zanqueta sempre bem informado. Tá aí, os mascotinhos, os pontepretanos mirins, né? Vários garotos que entraram junto com a equipe pontepretana fazendo a festa no gramado, né? E eu tô olhando aqui, ó, tô vendo o Emerson batendo bola com o Léo Oliveira. Rapaz do céu, Zanqueta, a bola não tá rolando legal, olha. Ali, ó, onde tá o Emerson e o Léo Oliveira tocando a bola, eles até vieram um pouquinho mais para cá, mas você percebe que, apesar da aparência do gramado ter melhorado muito, mas tem muita poça d'água ainda, né? O jogador inteligente, o jogador experiente vai arriscar os chutes de fora da área. Bola molhada, campo escorregadio, facilita para o atacante, prejudica para o goleiro. Prenúncio de alguns gols aqui no estádio Moisés Lucarelli. Tá aí esse Lemão, Zanqueta, Marcos Cruz, ótima transmissão, Anderson, presidente, Lemão e Celção, um abraço a todos. Um abração para você, Marcão, grande Marcos Cruz, curtindo aí, compartilhe, você que está curtindo a nossa jornada esportiva da Grigo, compartilhe no grupo da família, no grupo de amigos, essa nossa transmissão, e vai deixando o like aí, é bom demais ter você conosco nas nossas jornadas esportivas da Grigo. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 19 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Bom, aguardando a equipe do Corinthians então, né? Nada do Corinthians ainda. Agora, eu vou dizer para você, Zanqueta, você tá
mais um pouquinho abaixo aqui da cabine, né? O número de pessoal da imprensa hoje aqui no Majestoso é enorme, né? Tá que nem farofeiro que aproveita o feriado prolongado. Essas tiradas do Lemão Zanqueta. Ó, o Edilson Roberto também. Ótima noite para você, Edilson Roberto. Bom demais ter você conosco, hein? Bom demais mesmo. Toda a galera da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, né? Aquela galera, gente fina demais. Time do Subóbito, daqui a pouquinho tô voltando lá, hein? Tô voltando lá ou estão querendo contratar lá no Talento, lá no Clube Concórdia. Aí a gente vai ver direitinho, né? Como funciona. Daqui a pouquinho. Bom, eu vou colocar rapidinho algumas vinhetas seguidas aqui, e aí a gente já entra na nossa transmissão direitinho. Beleza? Vamos lá. Bom, Wagner Ferreira chegou. O Vagnão vai analisando aí mais um pouquinho. Eu vou ajudar o Celção aqui nos detalhes técnicos. É rapidinho. O Vagnão, com certeza, vai analisando. Nada tá subindo. Ainda. Tá subindo? O que tá subindo? O preço do combustível? Já subiu. O quê? Time do Corinthians começa a entrar no gramado. Uniforme totalmente preto. Lá vem o Coringão. Aí. Daqui a pouquinho, então, Vagnão. Melhorou bastante o público, hein? Evidentemente que se não tivesse esse temporal na cidade de Campinas, eu acho que o público seria bem melhor. Aí talvez a capacidade não iria total do estádio Moisés Zuccarelli, que é de, acho que 16 ou 17 mil torcedores. Mas é um bom público, hein? Para um clássico, né? Que já foi decisão de Campeonato Paulista. Eu soube também que alguns torcedores da Ponte, de posse de ingressos, acabaram vendendo para corintianos. Agora eu não sei onde é que esses caras ficariam, hein, que teriam adquirido o ingresso. Ou vem para assistir o jogo e ficar calado, porque se manifestar já viu, vai sobrar só ficar tendo papo, né? Porque realmente não tem condições. Mas é isso aí, é o problema da torcida única. No domingo vem aí o Palmeiras para enfrentar o Guarani da mesma forma. Vai acontecer isso também. Algum palmeirense vai querer entrar pro estádio de qualquer maneira. Mas é o tal negócio, é questão de Ministério Público. Então tem que respeitar a legislação e vamos que vamos. É assim que a banda toca. Então no jogo de hoje, a torcida da Ponte está entusiasmada com o time, invicto ainda no Campeonato Paulista. Tem aí apenas uma vitória, mas são 3 empates. Empatou com o Santos, resultado razoável. Com a Portuguesa poderia ter ganho na circunstância que foi. E empatou com a Inter de Limeira, fazendo um bom segundo tempo. Então a torcida está empolgada com o time. Não era essa a expectativa quando as contratações foram anunciadas. O torcedor já estava meio ressabiado. Time de veterano, nada disso. São um time experiente da Ponte. Está mesclando aí alguns jogadores mais jovens, inclusive jogadores por banco de reservas. O técnico Alberto Valentim já vai lançando mão. Tem aí o Pedrinho, né? Um jogador atacante que disputou a Copa São Paulo. E, portanto, a torcida está empolgada com o time. Hoje o resultado positivo vai fazer com que o time realmente tenha condições de brigar por uma das vagas no grupo D, que a situação está complicada no grupo D. São Bernardo está jogando, me parece que está empatando, deve estar aí com seus 10 pontos. O Palmeiras tem 8 e a Ponte tem 6. Então, em tese, a Ponte iria brigar contra São Bernardo e Velo Clube, agora está brigando contra São Bernardo e Palmeiras, né, que estão à frente dela na classificação. Então é isso. Olha o gol. Fazer o resultado hoje para ficar tranquila na sequência do campeonato. E o gol? Após o hino.
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Informação, Zanqueta. Leva a virada o time do Santos. Aos 41 do segundo tempo, o jogador Augusto marcou São Bernardo 2, Santos 1. Resultado não bom para Ponte Preta. Resultado que não é bom, não. Agora, depois da execução do hino nacional, aquele protocolo, as equipes se cumprimentando, a equipe da Ponte Preta, que vai para o jogo com uniforme tradicionalíssimo, uniforme branco, camisa, shorts, meiões, todos brancos com a faixa transversal preta, e o Corinthians todo, com uniforme todo preto, né? Camisa, shorts, meiões, e o número, deixa eu ver aqui se vai dar para ver legal. Acho que dá para ver, sim. Não. Wagner Ferreira, agora vai, hein? Olha, o tempo está favorável, né? Não chove, temperatura agradável, né? Não faz aquele calor que a gente já viu mesmo à noite aqui no Moisés Lucarelli. A chuva parou, o gramado está em condições. Falei para você que ia ter condições no gramado, porque a drenagem não é das piores da Ponte. Acontece que o que caiu de água não é drenagem que consiga dar vazão. Então, o gramado é bom, o tempo é bom, nós esperamos aí um grande espetáculo que pode ser proporcionado aí por Ponte Preta e Corinthians. Estão anotando aqui que tem de repórter no campo também hoje, hein? Muito. Fotógrafo ali, ó. Nossa, cheio demais. Cinegrafista, repórter. Mas é isso aí, time grande realmente atrai. É aquilo que acontece realmente quando visita Campinas. Contra o Santos foi praticamente a mesma coisa. Mas contra o Corinthians é inegável que o volume é bem maior, né, Anderson? Exatamente. Celso Fittipaldi, tá escutando legal? O som tá bacana aí? Anderson. Oi, Celso? Celso, o microfone do Celso, da onde ele tá ali, não tá pegando legal aqui, não. Tá aí. A Ponte Preta faz o abraço antes do início desse jogo. A equipe do Corinthians também fecha ali todos, aquele grito de guerra, né? Eles dão um grito de guerra a hora que sai do vestiário, a hora que sai do túnel e a hora que vai começar o jogo. Né, Zanqueta? Sabe o que serve esse grito aí? Para nada! Tá aí. A Ponte vai defender esse primeiro tempo dos portões de entrada do Majestoso. Consequentemente, então, o Corinthians vai defender aí o gol da linha do trem, né? Onde ficava a torcida visitante, quando podia ter torcida visitante. Quem vai dar uma vergonha isso. Quem vai dar o pontapé inicial, tá aí, ó. A Ponte Preta, quem tá na bola ali para dar o pontapé inicial é Jean Dias, José Roberto Moraes, grande Zé Roberto. Oi, Grigo, estamos ao vivo, boa sorte, grande Zé Roberto, bom demais ter você conosco, hein? Bom demais mesmo. Vai apitar o árbitro. Apita o árbitro! Se ele apitou, esta partida de futebol começou e você vai curtir todos os detalhes, todas as emoções conosco, aqui, na sua. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E a Ponte Preta vem chegando no primeiro ataque, bate o Léo Oliveira para fora, primeiro tiro de meta, mas já deu para perceber, Zanqueta, já deu para perceber que difícil a bola rolar hoje aqui, hein? Devia entrar de vez chuteira, devia entrar de pé de pato. Como nós salientamos, né? O gramado aparentemente está legal agora, a gente vê uma poça d'água grande ali na meia-lua defensiva da equipe do Corinthians, mas tem muito aí. Bate o tiro de meta, Hugo Souza tá buscando ali no meio de campo, a bola para no Léo Oliveira, toca do ladinho com o Elvis. Elvis traz o lançamento, era pro Serginho, tava ligado na jogada, o zagueirão, o João Pedro, ele tira, a bola vai chegando da equipe do Corinthians, tentou sair jogando, a bola saiu em lateral para a equipe do Timão. Quem vai fazer a cobrança é o lateral, o Félix Torres. Diz aí, Celção. Ainda não.
A equipe da Ponte tenta sair jogando, explode a bola, o Pacheco em cima do corintiano ali, o José Martins. A bola saiu, é lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança, lateral, lado direito, campo defensivo, tá ali o Pacheco para fazer a cobrança. Maguinho hoje não entrou no jogo, hein? Manda aí, Celção. Agora, Anderson, aí sim. Sensacional, Celso Futebol. Wagner Ferreira, o presidente. Esse Wagner Ferreira é sensacional ao quadrado. Anderson, só Oi. para informar, né? Aqui de cima dava a impressão que o gramado tinha condições. É, Tem muita poça d'água, né? Que Muita. não é visível aqui de cima, né? muita, Celso. Mais um lateral para a equipe do Corinthians. Melhorou. Tá ali para fazer a cobrança. O João Pedro, ele bateu a ponte, tenta sair jogando. Quem caiu ali foi o Anderlei, pediu falta. Recupera a posse de bola. O Corinthians vem descendo com o jogador que era o Ranielli. A bola saiu, agora é lateral para a ponte. Opa! O Anderlei caiu, a torcida deu um grito ali. Eu, sinceramente, não enxergo os números do Corinthians. Não enxergo. Você enxerga bem aí, Zanqueta? Pô, se nem Steve Wonder enxerga, eu vou enxergar? Celso Fittipaldi? Ah, sem chance. Muito Muito de perto aqui na lateral ainda dá para ver, mas lá no gol de entrada, tá de sem chance. brincadeira. Você tá enxergando aí, ô Wagner? Ah, não dá, não. Aí é complicado Tem demais, que ir no né? rumo. Tá, vai no rumo. Ufa, ainda bem, hein? Eu sei que era eu o problema. Não, certo. O cara, camisa preta, os caras colocam umas faixinhas ali só pra... Aí fica complicado. Lateral para a equipe da Ponte Preta, subiu o Elvis, sobe Detalhe, também ali. Oi? Dá uma olhada na cobrança do lateral. Toda cobrança ele ergue o pé direito. Pode reparar. Ele quem? Ele O jogador da Ponte Preta. Ah, o Pacheco. A bola tá com o Emerson vai trabalhando a marcação. Olha aí, equipe do Corinthians. Quem tá chegando era o jogador, o Igor Coronado. A bola vai pingando ali no setor. Nossa, o Pacheco viu aonde estava apontado, colocou a bola para fora. Um lateral para a equipe do Corinthians. Vem tentando chegar no... Tá difícil o jogo correr, hein? Bola com o Léo Oliveira. Explode em cima do Ranielli. Caiu, ficou pedindo ali, reclamou o Ranielli. O Thales Magno vem brincando com o Pacheco. O Pacheco chuta a bola na frente. A torcida aplaude a vontade do Pacheco. A bola vai ficando com o goleirão Igor Souza. A galera tá fazendo a parte dela, hein? Bem vibrante a torcida da Ponte. Tá vibrando, tá incentivando. Celso Fittipaldi, você que chega sempre perto do palpite aí do público. E aí? Ô, Anderson, eu vou arriscar aí de 7 a 8 mil. Tá bem cheia as sociais aqui, viu? A parte Então, coberta. eu acho que dá mais, viu, Celso? Eu tô falando uns 9, hein? É. Eu contei. Eu tô dizendo de 7 a 8, né? Mas pode ser, viu, Anderson? Eu não sou muito bom em número, não. Eu dei sorte esses dias aí. E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta com o Arthur, tentou fazer o cruzamento, bate no jogador ali, que era o João Pedro, a bola saiu, é o primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio da Macaca, Celso. Isso, escanteio pelo lado esquerdo da Macaca. Quem vai pela bola? Deixa eu visualizar aqui. Você consegue enxergar aqui, Anderson? Barcelos. É o Barcelos. Marcelo. Sai jogando Marcelo. curtinho. Opa, ele saiu jogando curtinho com o Elvis, o Luiz Flávio de Oliveira mandou voltar. É. Acho que ele não tinha autorizado. Né? Agora é o Elvis que vai fazer a cobrança. O Barcelos agora vai saindo de canto. O Elvis falou, deixa comigo. Vai fazer levantamento para dentro da grande área de perna direita, faz o levantamento. Tá buscando aqui o Simon, tira a zaga do Corinthians. Sobra com o Jean Dias. Jean Dias faz o corte, vai bater pro gol, bateu de fora, explode em cima do Coronado. Bateu de novo, explode em cima do zagueirão, o Félix Torres. A bola vinha descendo, Danilo Barcelos consertou tudo. Toca a bola com o Serginho toca com o Elvis do lado canhoto, faz o cruzamento para dentro da grande área para ninguém. Caiu o jogador ponte-pretano Jean Dias, a torcida gritou, segue o jogo. Nada. Né? Escorregou no gramado molhado, Anderson. Lá vem descendo a equipe do Corinthians com o João Pedro, ultrapassamento de vídeo gramado. Perdeu para a poça d'água. O Jean Dias, que não tem nada a ver, sai jogando, já tocou na bola com o Derlei, vem encostando o Elvis em cima dele, ele vai tentando levar para a linha de fundo, faz o break, chega a marcação do jogador corintiano, a bola saiu, é lateral ponte-pretano. Quem estava na marcação era o José Martins. Quando, o Wagner? Hoje vai ficar arriscado recuar a bola para o goleiro. Né? Ah, com certeza. E os passes também, né? Dependendo do passe aí, querer fazer um passe meio no meio de campo ali, complicadíssimo. A bola colocada dentro da grande área, o Serginho faz o domínio, tira a zaga do Corinthians. Era o Léo Maná que tentou sair jogando lá. O Yuri Alberto recebe, faz a finta. Recebeu a falta do Danilo Barcelos. Eu achei que o Luiz Flávio de Oliveira ia dar cartão pro Barcelos agora, hein, ô Celso? Eu também achei, mas ele, inclusive, ele nem falou com o Barcelos, ele falou com outro jogador. Com o Léo Oliveira. Léo Oliveira, exatamente. Foi com o Léo Oliveira, exatamente.
Falta para o Corinthians no círculo central, campo defensivo. A gente vai enxergando quando reluz, né, a lâmpada, assim, a iluminação, aí que a gente vê. Falta com o Félix Torres no círculo central de perna direita, faz o lançamento para a esquerda, estava buscando o Thales Magno, ele tocou para ninguém. Tiro de meta para o goleirão, Diogo Silva fazendo a cobrança. O Álvaro Lassa está falando aqui, ó, depois que eu vi os métodos usados para resolver o problema do radiocomunicador de vocês, vou contratá-lo para resolver o problema de nosso portão. É o portão lá do condomínio. Fita crepe e 2 elásticos, está dizendo ele, resolveu. O Vagnão é o Wagner MacGyver. Opa, tá chegando a nossa aguinha aqui, hein? Bom demais. Tiro de meta cobrado pelo Diogo Silva, sobe o Derlei de cabeça tocando, tava buscando o Serginho, chega o Léo Maná. Toca na bola, a bola saiu, lateral para a equipe da Macaca. Arthur na bola, já cobrou. Já cobrou o Arthur, já recebeu o Elvis, tem do ladinho dele o Serginho já recebeu o recuo. Um pouquinho mais a bola com o Arthur, lado do canhoto, ele para, olha, recua com o Danilo Barcelos, a bola ficou na poça d'água, o Danilo Barcelos dá um chutão na frente, a bola cai no pé do Serginho tenta fazer o domínio, tenta fazer o drible, chega ali o jogador que é o Romero, roubou a bola e o Corinthians sai jogando agora, o Arthur faz a falta, não, o árbitro mandou continuar, opa! Não, ele não parou o jogo, hein? Não Só parou. foi conversar lá. Exatamente, o Ranieri deu uma chegada ali no Arthur, a Ponte Preta também descendo. Quem caiu agora foi o Léo Oliveira, é falta do jogador corintiano, Ranieri. Fez a falta em cima do Léo Oliveira. Falta para a equipe da Ponte Preta fazer aqui na meia direita. Campo de ataque, a torcida faz a festa, vai curtindo aí. Sentiu o Léo Oliveira, hein? Tá sentindo. Levantando, batendo o pé, mancando lá, Anderson. Caiu de novo. Sentiu mesmo. O número 55 da Ponte, o Léo Oliveira tá caído, tentou levantar, caiu mais uma vez. O Luiz Flávio de Oliveira vai autorizar a cobrança. Tá caído ali, Juizão. Ali, ó. É a perna direita dele. Né? Vai sair, Anderson. Não tá conseguindo pôr o pé no chão. Danilo Barcelos sai jogando com o Elvis Coutinho. O Elvis faz o cruzamento para dentro da grande área. Sobe a equipe da Ponte, tira, mas já tinha levantado a bandeira. Impedimento do jogador ponte-pretano, que era o Jean Dias, né? Exatamente, Anderson. Jean Dias estava na banheira. Afinal, banheira cheia d'água, hein? Hoje a banheira tá cheia mesmo. O José Roberto Moraes está dizendo que a Ponte ganha de 2-0 hoje na equipe do Timão. Por que será que o Zé Roberto está torcendo para a Ponte hoje, hein? O palmeirense, Zé Roberto, bom demais ter você conosco, Zé. A equipe do Corinthians tenta sair jogando a bola com o Romero, a marcação em cima dele é do Arthur, o Arthur sai jogando a bola, bate em cima do jogador Romero, não bateu não. O Bandeirinha deu lateral para a equipe do Corinthians, né, Zanqueta? Positivo, não bateu no jogador do Corinthians, acertou o Bandeira. Vai lá, o Léo Maná vai fazer a cobrança de lateral, lado direito, ele bate lá na frente, tá buscando o Thales Magno, toca de cabeça, chega a marcação do Simon de carrinho. Aliás, esses carrinhos é providencial, mas é perigoso no campo molhado assim, né, Wagner? Chegando na bola primeiro, não tem problema, não dá dividida. Tá aí, lateral para a equipe do Corinthians, é mais um lateral lá do lado direito. Léo Maná faz o lançamento lá para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo, não passa pelo Simon, ele tenta tirar, tirou meio esquisitão lá, a bola vai sobrando com o Ranieri. Tentou fazer o toque para a equipe do Corinthians, a equipe da Ponte pega, toca pro Derlei, chega na marcação o Félix Torres. Coloca para fora, é lateral da equipe da Ponte. Jean Dias já chegou, já bateu com o Derlei. Derlei recebe aqui do lado direito, campo de ataque, devolve a bola com o Jean Dias, recua um pouco mais com o Pacheco. Pacheco faz o domínio, toca a bola com o Léo Oliveira, devolve a bola com o Elvis. De calcanhar, que lindo toque por Derlei. Chega na linha de fundo, bateu, explode a bola. No lateralzão, o João Pedro, a bola saiu, lateral para a equipe da Ponte. Exatamente, uma linda jogada do Elvis. Lateral cobrado, Elvis. Opa, agora o Elvis tentou fazer o domínio, né? Chegou a marcação em cima dele. Ele pediu falta, tá reclamando ali. Ele até acho que houve um toque mesmo. Viu? Chegou, o jogador corintiano chegou ali, o Martinez, ele chegou meio que empurrando o Elvis, né, Wagner? O Elvis tá reclamando até agora do assistente, o tal de Cataneu. Como é que é o nome do cara mesmo? É o Miguel Cataneu. 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 Miguel Cataneu Ribeiro da Costa. É o próprio. É o mais velho da trupe aí, tem 43 anos. Miguel da Costa, né? Fica mais fácil. Agora o Danilo Barcelos deu uma chave ali, né? Pegou pelo pescoço o Roberto, caíram os dois juntos. Vamos dançar. Desculpa, que o mais velho é o Luiz Flávio, tem 47. 47 anos, o Luiz Flávio de Oliveira. Lá na cidade de Cruzeiro.
Irmão. Longe para Dedéu. Irmão do Paulo César de Oliveira. Falta para a equipe do Corinthians fazer a cobrança, tá para fazer a cobrança ali o Hugo. A bola tá bem ali na linha que divide o gramado. Vai colocar a bola lá para dentro da grande área, Ponte Pretana. Ele coloca a bola lá na frente. A bola vai subindo. Era pro Yuri Alberto. Subiu. Léo Oliveira chega. Elvis tira de qualquer maneira. Vai sobrando ali o Danley com o Félix Torres. Ele tentou tirar a bola, parou na poça d'água. Agora sim ele consegue colocar a bola em lateral. Lateral para a equipe da Ponte lá do canto. Já bateu o Serginho. Toca a bola com o Arthur. Arthur devolve a bola com o Serginho. Chega na marcação do Léo Maná em cima dele. Opa! Aí o Luiz Flávio de Oliveira não marcou porque não quis. Falta clara em cima do Danley, ele estava na jogada, né, o Celso Futebol? Estava centímetros perto da jogada, não marcou realmente porque não quis o puxão no jogador da Ponte Preta, Anderson. Mário Júnior, boa noite a todos da equipe, grande transmissão, valeu Mário, e o Mário Eduardo também, olha aí, os vários participando conosco aqui, valeu Maíta, boa noite equipe da Gringo, quem sabe 3 pontos hoje é o que o torcedor Ponte Pretano mais quer, Marião, valeu demais, vai deixando o seu like aí na nossa transmissão, ajuda demais, hein, e se tiver alguns grupos de amigos, compartilhe aí a nossa transmissão, valeu, é lateral para o Corinthians, Léo Maná, faz um arremesso lá na frente, estava buscando o Yuri Alberto, chega a marcação do Simon, sobe também o Raniel, a bola sobra com o Thales Magno, vai bater de fora da área, bateu prensada, a bola sai em tiro de meta para a equipe da Ponte Preta. Chegou a primeira vez a equipe do Corinthians, Anqueta. Num ataque bem jogado pelo Corinthians, o Yuri Alberto subiu, a bola sobrou para Thales Magno, que arriscou o campo molhado, a bola passou à esquerda do gol do goleiro da Ponte, sem perigo, tiro de meta. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 19-99486. E assim que venda a sua carga de consórcio hoje mesmo. E a Ponte Preta vai descendo aqui pelo lado direito, era o Jean Dias, a bola parou na poça d'água, o Thales Magno tentou tirar, ele dá um abraço ali no Baito Valentim, um abraço fraterno, mas é lateral para a Ponte, né, Celso? Exatamente, lateral para a Ponte, Anderson, lado direito de campo de ataque da Ponte Preta. Pacheco na bola, bate na frente, já encontrou o Elvis de calcanhar, tocou agora pro Thales Magno tentou chutar para frente, a bola para na poça d'água, opa, segurou, juizão, aí não, né? Parou. Pelo amor de Deus, hein? Aí não, puxou o Léo Oliveira mais uma vez, dessa vez quem puxou? Falta para Ponte. Falta para Ponte, mas... então, passou batido, né, Wagner? Puxou a camisa, é cartão. E olha lá que demorou para marcar. Olha as coisas que ele fica preocupado. Tirou a bola centímetros, ele pede para voltar. Aí não dá cartão num lance desse. Quase arrancou a camisa do jogador da Ponte. Pois é, mais uma vez, passou batido. Luiz Flávio. Falta para a equipe da Ponte Preta, lado direito, campo de ataque, tá ali o Danilo Barcelos, tá ali também o Elvis, tá aberto o Pacheco para receber, o Danilo Barcelos sai, o Elvis faz a cobrança para dentro da grande área, sobe Félix Torres, tira, vai tentando sair jogando lá a equipe do Corinthians, era com o Igor Coronado, caiu, falta para a equipe do Corinthians, campo defensivo. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 14 minutos 55 segundos, estamos chegando a 15 minutinhos desse primeiro tempo. O placar aqui no Majestoso está assim. Ponte Preta. Confusão. Também 0. Só meu homem! O pau fechou do Majestoso. O que está acontecendo aí, Zanqueta? Uma chegada do jogador da Ponte matando a jogada. O Coronado não gostou, foi para cima. Chega pra lá e me beija aqui, me beija de lá, me tira a língua e confusão no gramado. O Arthur peitou lá, o jogador do Corinthians. Aí veio mais um, veio mais outro, aí fechou todo mundo lá, tá lá, o time inteiro, os dois discutindo. Eles formam aquela roda no início do jogo, cada time faz a sua roda. Amarelou? Amarelou os dois, Arthur na Ponte Preta e no Zanqueta. Provavelmente o Coronado. Amarelou para o Arthur Ponte Pretano aos 15 minutinhos desse primeiro tempo. E a gente vai confirmar para quem foi o cartão da equipe do Corinthians. Provavelmente o Coronado, está dizendo o Zanqueta, né? O placar podia ajudar a gente, né? Olha lá, cartão amarelo, vamos ver. Daqui a pouco a gente confirma para quem foi o cartão amarelo para o Corinthians. Porque, como eu estava dizendo, no início do jogo eles formam as duas rodas. Ali formou uma roda só com os dois times juntos.
A equipe do Corinthians vem trabalhando lá pelo lado direito, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, a marcação do Barcelos em cima dele, mas vai sair confusão assim. De novo, André. Agora o Arthur, que já tomou amarelo, e o Barcelos deram uma encarada no próprio Coronado. Foi no próprio Coronado lá. Desse jeito, o Arthur tem que ficar esperto, né, o Wagner Ferreira? O Danilo Barcelos também tomou dores ali. E pode complicar, né? Mas chegou firme, não amoleceu, não. Quer dizer, encarou. Não é porque é o Corinthians, não, que vão deixar barato. Aí. A equipe da Ponte tira de cabeça o Simon. A bola vai chegando no campo de ataque. O Derlei tenta fazer o domínio. Tava na bola. É o jogador João Pedro. Bateu, a bola saiu. Lateral para a equipe Ponte Preta no lado direito. Ali na linha que divide o gramado. Quer falar alguma coisa, Wagner? O cartão para quem foi, realmente não temos ainda a confirmação. A gente vai confirmar já para quem foi esse cartão da equipe do Corinthians. A gente confirma rapidão. É uma pena que não dá para fazer uma análise técnica do jogo, né? O jogo é feio, é chutão para todo lado, a bola não rola. Então, realmente, vai aproveitar a oportunidade daquele que se adaptar mais ao gramado. A equipe da Ponte vinha tentando chegar no campo de ataque. E agora vem descendo a equipe do Corinthians, vai fazer o primeiro gol, invadiu a grande área, bateu Diogo! Salva Ponte Preta de tomar o primeiro gol aqui no Majestoso. Quem saiu de frente com ele foi o Yuri Alberto. Ele, o Diogo Silva. Na conclusão, o Diogo Silva fez a defesa. Que defesaça, Celso Fittipaldi! A experiência do goleiro cresceu na frente do atacante e fez uma grande defesa antes. Vai Corinthians de novo, Anderson. Lá vencendo a equipe do Corinthians com o Roberto, a bola bate no Simon, chega, o João Pedro pegou, tenta levar na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área, o Arthur não quis saber de brincadeira, colocou a bola em escanteio para a equipe do Corinthians. Primeiro escanteio do Corinthians. Anderson, essa é a diferença de um goleiro experiente, né, Anderson? Ele esperou a hora certa para sair do gol, saiu, fechou o gol, o Yuri Alberto cresceu na frente do Yuri Alberto e fez uma grande defesa. Grande Antônio Moraes está dizendo, desculpa aí, Anderson, mas hoje você só vai narrar gol do Corinthians. Tá dizendo o corintiano, ô Moraes, grande Moraes, valeu demais. Deixa o like aí, Moraes, compartilha a nossa transmissão. É escanteio para a equipe do Corinthians, vem fazer a cobrança de perna direita, faz o lançamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo. Vem na marcação, o Jean Dias chega no carrinho. O jogador, e ele dá o ele deu o arremesso para a equipe do Corinthians. Anderson, vai mexer a ponte, hein, Anderson? Vai mexer a ponte, tá chegando ali o Everton Brito, é isso? Everton Brito, vamos ver quem que ele vai tirar. Everton Brito vem para jogo no primeiro tempo, 19 minutinhos, já vai mexer o Alberto Valentim. Lateral para a equipe do Corinthians, está na bola, o João Pedro vai fazer a cobrança, está encostando o Martínez dali também, está se movimentando, e o Alberto tira de cabeça o Léo Oliveira. Ele pode abrir mão do Arthur, hein? Exato, e eu acho que é isso que ele vai fazer, viu? Porque o Arthur levou o amarelo, aí ele deu aquela peitada ali, né? É complicado, e a gente ainda salientou, né? Alertou para esse tipo de jogada do Arthur, né, Wagner? Pois é, e não será surpresa se for essa alteração feita pelo Alberto Valentim no time da Ponte. Vamos ver, vai levantar a placa aqui. Tá aí, é lateral para a equipe da Ponte Preta, tá ali, vai levantar. 37, é Serginho que sai, né? Serginho, deve ter sentido alguma coisa, né? Serginho sendo substituído para a entrada do número 29, Everton Brito. Confirma pra gente a alteração, então, Celso Fittipaldi. Isso, sai Serginho, número 37, entra... Vamos lá, Anderson. Everton Brito, número... 29, exatamente. Então sai Serginho, 37, e Everton Brito, 29 em campo. Aquele que o narrador gosta de falar, Everton Ribeiro, mas é Everton Brito. A Ponte tenta chegar no campo de ataque da Darley, nossa senhora. Ali no carrinho, o Félix Torres mostrou a chuteira, sai jogando aqui pela Ponte Pacheco. Ele tenta buscar o Jean Dias, mas a bola vai, não saiu não. O Jean Dias leva melhor na jogada em cima do João Pedro. Faz o break, encostou o Elvis ali para fazer a cobrança. Ele segura, o João Pedro tá segurando ele. Que toque do Jean Dias pro Elvis, que corte, faz o levantamento, sobe de cabeça. Vai sobrando a bola com o Arthur, bateu de primeira, tira a bola aí entrando. O Félix Torres esticou o pé e tirou o gol da Ponte Preta, Celso Fittipaldi. Chegou muito bem na bola o Elvis, fez o corte, jogou para a área. O Arthur chegou batendo pro gol, o zagueiro embaixo da linha tirou.
E aí, na sequência, a bola para a linha de fundo, tiro de meta. Mas que jogada bonita essa da Ponte agora aqui, Anderson, Diandia e o Elvis. Bela jogada mesmo. 21 minutos e meio jogados. Primeiro tempo de jogo continua 0-0. O tiro de meta já foi cobrado. Wagner Ferreira. E aí, esse empate por enquanto, 21 minutinhos. É só acreditar. Veja que é possível, né? Que jogada que fizeram aqui os dois, né? O Celso Fittipaldi pegou bem o lance. O Jean Dias para o Elvis também deu uma finta e fez o cruzamento. Aí quase. A bola entra, não fosse o zagueiro do Corinthians tirar de cima da linha. Seria o gol da Ponte. O goleiro batido seria o gol da Ponte. E o jogo, tecnicamente, não dá para analisar, mas a Ponte está bem, com muita vontade, muita raça, brigando pela posse de bola. Parou o jogo. Tem jogador caído da Ponte lá, Celso. Vamos ver eu vou ver se eu consigo aqui. Ele está deitado, Anderson, não dá para observar quem é. O Elvis está em pé. É o Derlei. É o 90, né? É o Derlei. Jogador Ponte Pretano caído ali na frente das Gerais ali, né, da equipe da Ponte Preta. Já está levantando, viu, Anderson? Já está levantando. Isso vai acontecer muito no jogo em função das condições do gramado, né? Jogo pegado, jogo brigado. É isso aí que vai acontecer nesse jogo, Anderson. Exatamente. Celso, melhorou bem o público no Majestoso, hein? Anderson melhorou e muito, viu? O anel aqui, próximo debaixo do placar ali, tinha pouca gente, já melhorou bastante. E eu arrisco aí umas 10 mil, viu, Anderson? Eu também já estou arriscando 10 mil. Thales Magno tentou fazer o recuo de bola. Chega o Martínez. Ele pega na bola, a marcação em cima dele é do Jean Dias. Ele faz o corte, leva melhor, tenta chegar na linha de fundo, faz o cruzamento de perna canhota, sobe de cabeça, tira a zaga da Ponte Preta, a bola sobrando, bateu pro gol e... Inacreditável! Diogo Silva, mais uma vez, faz uma defesaça no chute do Coronado, Zanqueta. Uma defesa cinematográfica do goleiro da Ponte. Coronado matou no peito e deixou a bola, pegou a bola de pulo sem cair no cantinho. Olha o Corinthians. Lá vem do Corinthians, faz a cobrança de escanteio, dá um soco na bola. O Diogo Silva, a bola vai sobrando lá do lado canhoto. Era com o Everton Brito, caiu, pediu falta, o juiz marcou. Falta para a equipe da Ponte Preta no campo defensivo. Wagner Ferreira. Peraí, só um minutinho que a Ponte Preta já bateu, vem descendo aqui pelo lado canhoto. Chega, Léo Maná. Tira no carrinho. Chega também o Barcelos na marcação. Ele bate, Léo Maná toca de cabeça. A bola vai sobrando agora com o jogador Ponte Pretano, que é o Léo Oliveira. Que virada perigosa. É esse que eu falo que é perigo. Toca com o Pacheco. Pacheco faz o lançamento aqui do lado direito, campo de ataque para o Derlei. Chega a marcação do Félix Torres em cima dele. Leva melhor se sair. É boa, é da Ponte, hein, o Félix. Agora fica agora é lateral Ponte Pretano. Lateral da Ponte, né, Celso? Você está bem na frente da jogada. Exatamente, aí. Lateral da Ponte. Quando o jogador da Ponte buscava a bola, lateral que vai ser cobrado, Anderson. Vacilou o jogador do Corinthians, né? Foi dando mole ali, tentou proteger, perdeu a lateral cobrada. E lateral cobrado, chega o Léo Oliveira, tentou fazer o cruzamento, sai jogando o Thales Magno, faz o lançamento, tá buscando o Yuri Alberto, a bola passa pelo Yuri Alberto e vai saindo em lateral para a equipe da Ponte Preta, ali no setor defensivo lá do canhoto. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Clube Concórdia. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. A equipe da Ponte estava tentando chegar lá com o Jean Dias, corta a zaga do Corinthians. A bola sai lateral para o Arthur fazer a cobrança. Tem pressa, já bateu. O Léo Oliveira já recebeu, adiantou demais, entregou nos pés do Léo Maná. Sai jogando agora com o Martínez. Martínez faz a fita em cima. Olha o gol. Tabelou com o Luiz Flávio. Gol. Vamos ver aí a informação, Zanqueta. O São Bernardo marcou o 3º gol no Santos e acabou. São Bernardo 3, Santos 1. E lá em Bauru, virou. Inter de Limeira 2, Noroeste 1. Lembrando também que a partida realizada lá em Mirassol, no Maião, Mirassol venceu a equipe do Guarani 3-2. Repita. 3 para o Mirassol, 2 para a equipe do Guarani. Guarani que encara a equipe do Palmeiras no domingo, hein? Estaremos lá, se Deus quiser, na jornada esportiva da Grigo. Mais um time grande na cidade
de Campinas. Hoje o Corinthians, no domingo o Palmeiras, e assim vai. Esse é o Campeonato Paulista. A bola tá com o Diogo Silva, ele faz a cobrança com o pé direito, ele toca a bola com, que bela bola jogada pro Pacheco, hein? Devolve a bola agora com o Darley, chega a marcação do jogador ali, que era o João Pedro, caiu, pediu falta, o Darley sai jogando a equipe do Corinthians. A bola com o Martinez, bate em cima do jogador, o Emerson dá uma bronca em cima do Darley, você viu aí, Celso? Isso, Anderson. Ô, Anderson, só um minutinho. 2, 3, 4, quanto você precisar, Celso Fittipaldi. Lateral para a equipe do Corinthians, bate o João Pedro, Martinez toca de cabeça, sobe o Léo Oliveira, ele toca de cabeça, tava buscando o Everton Brito, tira o Pacheco, dá um chutão na bola. A bola vai ficando tranquila na defensiva do Corinthians com o Félix Torres, de perna direita, faz o lançamento, sobe Simon, coloca de cabeça, sobe o Léo Oliveira, complementa, agora tentou subir o Elvis, mas aí não dá. Mas a bola sobra com o Everton Brito, já perdeu a bola vai sobrando agora com o Coronado, mas o juiz marcou falta. Falta para a equipe do Corinthians e os jogadores do Corinthians. Perdeu uma vantagem inacreditável. Ele marcou falta para a Ponte. Ele marcou para a Ponte? Isso. Ah, bom, então não tinha por que achar ruim. Falta para a Ponte ali na linha que divide o gramado no campo, né? Agora, vou falar para o seu, o Yuri Alberto também agora faz aquela gracinha. Na realidade é o Martinez que está ali, né? Vai fazer a cobrança o Simon, vai colocar ali do círculo central, pelo jeito vai fazer o levantamento para dentro da grande área. Tá o Darley, tá o Everton Brito ali, ele prefere jogar na direita com o Pacheco, faz o domínio, vai fazer o levantamento para dentro da grande área, a bola passa quase que o Darley chega na bola, prensado com o zagueirão ali, o Hugo, já recupera a posse de bola de novo, a Ponte Preta com o Pacheco, vem a marcação do Thales Magno em cima dele, o Pacheco vira, tentou fazer o toque para o Everton Brito, a bola saiu, é lateral para a equipe do Corinthians. O Corinthians briga também pela posse de bola, e o jogo está bem brigado, bem disputado. E apesar do estado do gramado, as chances aconteceram, né? O Corinthians teve mais chances do que a Ponte. A Ponte chegou apenas naquela bola que o zagueiro tirou em cima da linha. Mas 3 chances o Corinthians criou, aparecendo o goleiro da Ponte muito bem. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A equipe da Ponte tenta chegar mais uma vez no campo ofensivo, tentou chegar o Darley, o Hugo só acompanhou, a bola saiu para fora em tiro de meta para o Hugo Souza fazer a cobrança. O Wagner, estamos chegando a quase 30, né? Estamos com 28, chegando a 29 aí. Quem está melhor no jogo por enquanto? Ou está bem equilibrada a partida? Está bem equilibrado, mas as chances, né, que eu anotei aqui, o chute do Thales Magno para fora, passou perto do posto esquerdo, o Yuri Alberto naquela dividida ali com o Diogo, grande defesa do goleiro da Ponte, a Ponte chegou naquela dobradinha aqui do Elvis com o Jean, e depois o Diogo, né, uma outra jogada ali no pé da trave, ele mandou para escanteio, então o Corinthians teve mais chance, não quer dizer que está melhor, o jogo está bem disputado. E agora falta para a equipe da Ponte Preta lá do lado canhoto. Tá caído o Jean Dias, é falta para a equipe da Ponte. Vai fazer a cobrança. Tá encostando o Danilo Barcelos, tá chegando o Elvis de novo. Os dois batedores, os dois cobradores de bola parada da equipe Ponte Pretana. O Elvis prepara, arruma ela com carinho. Se for o Elvis, perna direita. Se for o Danilo Barcelos, perna canhota. Vem levantamento para a área do goleirão Hugo Souza. 29 minutos, 45 segundos jogados, primeiro tempo de jogo, autoriza o árbitro, vai o Elvis, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe de cabeça a zaga do Corinthians com o Hugo, a bola sobra com o Arthur, toca com o Everton Brito, faz a fita em cima do Thales Magno, agora quase que deixou sair, leva na linha de fundo, faz o break, o Thales Magno leva melhor. Sai jogando o time do Corinthians, o Thales Magno tenta fazer o lançamento para o Yuri Alberto, pediu falta, eu acho que caberia até um amarelinho ali com essa simulação do Yuri Alberto, viu? Ah, rapaz, lançamento do Diogo Silva, tava buscando o Darley, tira o Hugo mais uma vez, complementa o Léo Maná, sai jogando com o Martinez, rouba a bola o Jean Dias, mas o árbitro marcou falta. Amarelou, vai sair amarelo pro Thales Magno ou para alguém do banco do Corinthians. O argentino, não é não? Banco do Corinthians. Ele tá chamando alguém lá, não dá para ver, né? É o auxiliar técnico. Levou o Caetão. Ali, né? Deve ter reclamado demais na jogada do Yuri Alberto, que ele pediu falta. Ô, Zanqueta, você conseguiu confirmar quem levou cartão para a equipe do Corinthians? Coronado. Foi o próprio, então. Anotar aqui, Igor Coronado levou junto com o Arthur, né? Aos 20 minutinhos do primeiro tempo. Falta para o Corinthians, campo defensivo, tá ali o Félix Torres, vai fazer levantamento para a área do goleirão. Tá longe, hein?
Tá no setor defensivo, ele bateu, faz o lançamento lá pro lado direito, tá buscando o Romero, sobe o Arthur de cabeça, toca na bola, chega o Jean Dias complementando, mas a bola saiu. Lateral para a equipe do Corinthians, lado direito, campo de ataque. Vai buscar Léo Maná, vai fazer a cobrança de lateral, pelo jeito tem, vai fazer o lançamento lá para dentro da grande área, hein? Ele toma a distância, arremessa para dentro da grande área, sobe o Yuri Alberto, subiu ali o Danilo Barcelos, sobe também o Thales Magno, a bola vai saindo, escanteio para a equipe do Corinthians. Wagner Ferreira, na minha conta, terceiro escanteio do Corinthians. É verdade, o terceiro por Corinthians, um da Ponte. Zanqueta, foi escanteio, né? Numa bola levantada despretensiosa, Thales Magno subiu, a bola desviou na zaga da Ponte, escanteio, lá vem Corinthians. Lá vem Corinthians, vem levantamento para a grande área, Ponte Bretano, Diogo Silva tá esperto lá de perna direita, faz o levantamento para a grande área, sobrou, bateu, inacreditável, 3 vezes pro Diogo Silva! Vai se tornando o cara do jogo. É escanteio pro Corinthians mais uma vez. Já faz o cruzamento para dentro da grande área. Sobe a zaga da Ponte Preta, tira. Chega o Léo Martins. O Martins já toca a bola com o jogador com o Romero. Faz o cruzamento para dentro da grande área. A bola bate, rebate, sobra com o Yuri Alberto. Recua mais atrás com o Coronado. Bateu. Opa! O Darley deu um carrinho. Quem tava o Danilo Barcelos. A Ponte agora tenta sair no contra-ataque. Se pegar a bola, o Darley vai sair na cara do gol. Mas o campo não ajuda, né? Segura demais, o Darley faz a finta, chegou na marcação, Félix Torres conserta tudo e sofre a falta ainda. Falta do jogador Ponte Pretano. O campo prejudicou agora, Celso. Ensaiava uma linda jogada, o campo atrapalhou. Se o campo tá seco, ele pega a bola na frente e vai para a cara do gol. A bola parou na poça, facilitou a defesa do Corinthians e saiu jogando. Agora falta para o Corinthians no campo de defesa. Wagner Ferreira, mais um lance que o Diogo Silva salva a Ponte. Não podemos analisar tecnicamente o jogo, mas está bem movimentado, né? Lá e cá, a Ponte não encara de igual para igual o Corinthians. O Corinthians tem um pouco mais de qualidade, né? Por isso já criou 4 escanteios contra 1 da Ponte, e já criou pelo menos umas 4 chances. O goleiro da Ponte, por enquanto, vai salvando a Ponte. Por enquanto, o destaque do jogo. É tiro de meta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 33 minutos e meio jogados, primeiro tempo de jogo no Majestoso. O placar está assim, ó. Ponte Preta, 0. Corinthians, Também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Sai jogando a equipe da Ponte Preta, a bola para ali na poça d'água, o Pacheco já recupera, toca a bola com o Jean Dias na frente, chega a marcação do João Pedro em cima dele, segurou, o Jean Dias toca do ladinho, o Pacheco não deixa a bola sair, toca com o Elvis na frente, mas vai sobrando com o Hugo. Agora o Elvis tropeçou em cima do jogador corintiano, caiu os dois aqui na sua frente, né, Zanqueta? Positivo, Elvis chegou atrasado, matou a jogada, sorte do Corinthians. Eu não sei quem vai bater, que eu não enxergo o número. Quem tá na bola ali é o Hugo. Quem ele tropeçou foi o Ranieri. Quem vai para a bola é o 47. O 47 que é o João Pedro. Tá, o João Pedro é que vai para a bola. É o João Pedro. Então eu vou falar para você. Agora mudou. Agora vai o Hugo. Esse eu sei que é o Hugo. É o Hugo. É o Hugo Souza, o goleirão. Bate na frente de perna direita, tá buscando o jogador do Corinthians, que toque do Romero. Tava ali o jogador Ponte Pretano, o Danilo Barcelos está ajudando no meio, bata no peito, o Léo Oliveira tentou fazer o toque, tira. De qualquer maneira, o Hugo faz o lançamento pro Thales Magno, chega o Emerson na marcação, recua pro Diogo Silva, de perna direita, abafa. Faz o lançamento lá na frente, tira o Coronado de cabeça, a bola passa pelo Simon, sobra com o Martinez, vai bater de fora da área, a bola desviou, bate na zaga. O Martinez ainda chega ali, na realidade quem tá na bola é o Romero. O Romero tira a Pacheco, a bola bate em cima do Romero e sai. Agora eles alternaram ali, né? O lado, o Romero veio aqui pro lado canhoto, né, o Zanqueta? Positivo, o Romero deu um pontapé na bola, agora ele voou, deu uma voadora para matar a jogada, a bola nele, saiu para a lateral, jogador da Ponte caído no gramado. Tá aí, grande Elcio Correia, tá dizendo boa noite, equipe da Grigo, que vocês sejam abençoadas com ótima transmissão, amém, Elson. Meu Peixão perdeu de novo. Acho Me parece estão... daqui, Oi. Léo Oliveira? Léo Oliveira. Ele sentiu no primeiro tempo, agora sentiu de novo, sei não, hein? Disse aí o Elcio que o Peixão dele perdeu de novo, que já estão somando caixinha de Natal. Será? Será? Lateral para a equipe da Ponte, lado direito, tá ali o Pacheco. Tá autorizado, tá esperando
Léo Oliveira tá fora do gramado nesse momento, né? Mas vai retornar já. Sobe de cabeça o Hugo, sobe também Danilo Barcelos, tentou chegar o Danley ali na bola, a bola vai chegando com o Hugo, chega na marcação Everton Brito leva melhor, toca, a bola bateu no braço, hein? Bateu no braço do Hugo, vai jogando a equipe do Corinthians, bola com o Romero, com o Thales Magno, chega, Pacheco. No queixo. No queixo. Aí. Você já levou a bolada no queixo? Aqui não. Lateral já batido, bola com o Thales Magno, tentou fazer o toque, vai fazendo a jogada individual, porque ele fez o toque, né? Tentou fazer a jogada individual e evitou a saída. A Ponte achou que ia ser lateral, ele deu lateral. Ele deu lateral, mas o Thales Magno fez por jus, né? Ele saiu ali, não deixou a bola sair mesmo, né? Não, mas a bola saiu. Saiu? Saiu. Da minha visão aqui, achei que não tinha saído, não. Já batido a bola com o Derlei, toca de cabeça, vai sobrando com o Hugo de cabeça também. Sobe o Elvis, sobe o Coronado, a bola sobra com o Jean Dias, ele tenta fazer a levantadinha na bola, tentar dar o toque, a bola desviou no Hugo, tentou fazer o domínio ali, não, a bola não bateu em ninguém, não. A bola simplesmente saiu em lateral para a equipe corintiana. Vai fazer a cobrança o Hugo. Ele para, olha ali, bem ali na linha que divide o gramado. Já bate Thales Magno de cabeça, coloca para trás, Léo Oliveira mata no peito, não deixa a bola cair no chão não, ele já dá um chutão para frente. A bola vai saindo aqui no lado canhoto, setor defensivo da equipe do Corinthians. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Assistência técnica para ventiladores, circuladores de ar e exaustores é com a Eletrolar. Manutenção, peças e acessórios de todas as marcas, controladores de velocidade, globos, hélices, interruptores com correntinha e muito mais. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado 272. Telefone 3231-3299. E a Ponte tenta chegar mais uma vez no setor ofensivo. A bola sobra com o Elvis, vem a marcação do Raniel em cima dele. Ele toca com o Everton Brito, tenta fazer o drible, chega o Elvis também, tira a zaga do Corinthians com o Léo Maná. Sobra a bola com o Thales Magno, tava ali o Simons, que não, a bola ia sobrar com o Yuri Alberto. Chega o Martinez, ele joga a bola, faz o lançamento, a bola lá do lado canhoto, do lado direito, lado canhoto defensivo da Ponte, e o Arthur tava ligado. No carrinho, coloca a bola em lateral e a torcida gostou, Celso. Carrinho providencial do Arthur, que o Corinthians puxava um contra-ataque pelo lado direito, Arthur, carrinho na bola, lateral para Ponte Preta, Anderson. A bola desviou no atacante do Corinthians e foi para lateral, né? Wagner Ferreira, estamos aí com 38,5 passados, primeiro tempo de jogo, continua 0-0. O Corinthians um pouco melhor no jogo, né? Tá dando uma bafa, embora não tenha assim concluído assim com sucesso. Mas a Ponte está guerreando muito, hein? Jogadores vão para a bola como se fosse para um prato de comida. Então a Ponte respeita o Corinthians, entende que o momento é delicado, o Corinthians está melhor nesse momento. E só chegou uma vez a Ponte, queiram ou não. Ela só tem um escanteio ao seu favor, enquanto o Corinthians tem 4. Então vejam que o Corinthians pisa mais no campo de ataque do que a Ponte aqui. É lateral para a equipe Ponte Pretana, lá do canhoto. O Arthur vai caminhando lentamente, pega na bola agora, vai fazer o arremesso lá na frente. Ele espera a movimentação do Everton Brito, ele tenta buscar lá na frente mesmo, era para o Serginho. O Serginho saiu, era para o Everton Brito mesmo, né, a bola. O Serginho saiu para a entrada do Everton Brito. Mais um lateral, tá ali o Arthur. Arthur pega na bola, vai fazer a cobrança, tá difícil de jogar ali mesmo, né? Tenta fazer a jogada das equipes, mas fica difícil demais. Olha aí, o lançamento do Léo Oliveira agora foi forte demais, a bola saiu. Lateral para a equipe corintiana, lado direito, campo defensivo. Ô Anderson, a minha impressão é que esse campo aqui ele tá mais complicado que o campo da entrada, dos portões de entrada, né? Você tem essa mesma impressão que eu? O campo onde a Ponte está atacando, né? Exato. E aí, Wagner Ferreira? Agora. Aí no caso o Corinthians estaria levando vantagem, né? Em função de tocar melhor a bola no campo de ataque. Aí, bem observado o Celso, Vagnão, lateral cobrado pelo Léo Maná, a bola vai sobrando com o jogador que é o Romero, chega na marcação, o Emerson recua com o Simon, coloca a bola para fora, é lateral para a equipe do Corinthians. Vai chegando um pouco mais ali no ataque, o árbitro... A bola tá com o Danilo Barcelos. De novo, olha lá. Barcelos. Vai tomar cartão, os dois. Danilo Barcelos, quem que é que tá ali? É o Coronado de novo? Eu acho que é. Olha lá, e vai pra cima do lateral, lá, vai bater boca lá, vai ser expulso, hein? Se continuar assim, já que ele põe pra fora. Hein? O jogador Ponte Pretano só não pode cair. Arremesso feito pelo Léo Maná, tira a zaga da Ponte Preta, sobe na lei de cabeça, sobe o Félix Torres. A bola sobra com o Pacheco. Pacheco tentou fazer o toque de bola, sobra agora com o Léo Oliveira. Dá um chutão na bola, cai nos pés do Jean Dias. A marcação em cima dele é do Hugo, ele tenta fazer a inversão de bola, sobe de cabeça.
O jogador ali, que é o Léo Maná, coloca para fora, lateral para a equipe Ponte Pretana. Lado canhoto, já bateu o Danilo Barcelos, toca com o Elvis, recua com o Arthur, devolve, a bola passou, parou agora na poça d'água. Coronado faz o lançamento, estava buscando o Yuri Alberto, sobe de cabeça o Emerson, sobe ali também o Martinez, a bola com o Coronado, chega na marcação, o Arthur leva melhor. Sai jogando na manha, toca com o Léo Oliveira. Tentou fazer a jogada aqui pro lado direito. Chegou a marcação do Hugo. Chega, opa, Checo. Espanou o taco, literalmente. Negativo, ele jogou com maestria pro goleiro. A bola sobrou ali com o Diogo Silva, mas errou feio o Pacheco, o Celso. Tá sem giz? Tá sem A giz, bola né? espirrou, né, Anderson? Ele tentou pegar de primeira, pegou mal na bola. Por sorte, a bola foi pro goleiro, né? O lançamento feito com o Everton Brito, chega o Léo Maná, chega a marcação ali também do jogador Ponte Pretano, que era o Elvis. O Léo Maná dá o chute, a bola bate no Elvis, sai em lateral para a equipe do Corinthians. A voz tá querendo ir embora, viu, Vagnão? Já deu umas 3 rateadas aqui, não sei se você reparou, mas já tá dando umas rateadinhas a voz aqui. Cadê o gengibre? Cadê o própolis? Cadê o própolis? Agora a equipe do Corinthians tenta chegar, sobe o Arthur, coloca de cabeça, coloca para fora, lateral para a equipe da já ia bater o jogador corintiano ali, o Thales Magno, mas o árbitro manda ir mais para trás, o Léo Maná pega na bola, vai fazer a cobrança a equipe do Corinthians. 42 minutos e meio jogados, primeiro tempo, tudo igual, 0,0 Corinthians. Tiro o Danilo Barcelos, sobra a bola com o Thales Magno no carrinho, no peito do Arthur, a bola saiu para fora, lateral para a equipe do Corinthians, mais uma vez. Bola não sai lá do lado direito, hein, Zanqueta? É o terceiro lateral seguido, agora vai jogar a bola na área. Léo Maná, mais uma vez, vai cobrar e ele faz um arremesso lá para dentro da grande área mesmo. Faz um arremesso, sobe o Elvis de cabeça, a bola vai sobrando com o Romero, passa pelo Romero, chega a marcação do Léo Oliveira em cima dele, tentou tocar, Léo Oliveira leva melhor, mas nos pés do jogador corintiano, que é o Martinez, tenta sair jogando o Jean Dias, bateu em cima do Hugo, a bola saiu em lateral para a equipe da Ponte. Ia bater rapidinho o Jean Dias, ele preferiu esperar, porque só tava o Darley, né? Tava o Darley com 3 zagueiros da equipe do Corinthians. Wagner Ferreira, 43 minutos e meio. Estamos chegando agora. Você acha que ainda sai um golzinho no primeiro tempo? Ah, não sai. Não sai, o jogo tá muito guerreado, né? Os jogadores sabem que não tem condição de tocar bola, então na dividida é bola para lateral, então o jogo fica feio. Apesar que tá movimentado, mas tecnicamente fraco. Poucas chances, o Corinthians teve mais chances do que a Ponte no primeiro tempo. Então é isso aí. Eles sabem que a situação está difícil, então qualquer coisa é bola pro mato. E a Ponte vem. Agora, o Pacheco. Agora. Celso, a bola agora deu no Pacheco, hein? Agora o que atrapalhou ele foi o pé esquerdo. Eu achei que tinha sido a bola. Mas aí, ó, tá com a bola de novo o Jean Dias, o Pacheco tentou fazer o toque pro Jean Dias, a bola saiu, mais um lateral para a equipe do Corinthians, lá do canhoto, campo defensivo, o Hugo fica esperando alguém pegar a bola, ele esqueceu que é ele mesmo que pega a bola agora, né, Hugo? Tá dando uma famosa migué. Ele pega a bola, o Gandula vai e repõe ali no suportezinho a outra bola. Lateral para a equipe do Corinthians, já autorizado, sem pressa nenhuma a equipe do Corinthians de fazer a cobrança. Agora sim. Ele arremessa, tá buscando o Yuri Alberto, sobe de cabeça o jogador Ponte Pretano, que é o Léo Oliveira, coloca, é mais um lateral pro Corinthians. Se fosse contar em laterais, hein, Vagnão? Só aqui do lado canhoto, o lado do Corinthians, campo de ataque, coisa de louco, hein? Tem torneio início que é decidido no escanteio, né? Na lateral, não. Olha a equipe do Corinthians, faz o lançamento, tá buscando o Yuri Alberto, o Emerson leva melhor, mas ele não chutou, a bola sobra com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto faz o recuo agora com o Romero, faz o cruzamento para dentro da área, Thales Magno de cabeça, a bola passa! Muito próximo ao poste direito do Diogo Silva. O Emerson agora vacilou demais, quase que o Corinthians chega ao primeiro gol, Zanqueta. Numa disputa da zaga da Ponte que bateu cabeça, Yuri Alberto, que não tem nada a ver com isso, tocou para o Romero, que cruzou e de cabeça por pouco, muito Anderson. pouco. 2 minutos. Thales Magno de cabeça, a bola beijou o pé da trave por pouco, muito pouco, o Corinthians não abre o marcador aqui no estádio Moisés Lucarelli. Anderson, Oi. 2 minutos de acréscimo. Vamos até 47 minutinhos, já passamos de 45, a Ponte tenta chegar no campo de ataque, chega o Corinthians mais uma vez com o Ranieri, toca a bola com o Yuri Alberto, a dividida com o Simon, a bola vai saindo lateral para o Corinthians, vem o Romero, pega na bola, vai chegando o Hugo também, o Romero prefere deixar
A bola para o Hugo fazer a cobrança. O Hugo, aquele que não tem pressa nenhuma. Olha lá, passa, fica olhando, vai pentear o cabelo. Hugo! Oh, vamos, Hugo! Tá aí. Essa é a voz do técnico do Corinthians? Qual a pergunta? Ah, aí sim. Qual a pergunta? Aí sim. Tá aí, mais um lateral pro Corinthians. Vai o Hugo de novo para fazer a cobrança. Ele já bateu, a bola já saiu de novo. A bola não sai da lateral. Mata no peito o Romero, a marcação do Pacheco em cima dele. Sobra com o Martínez. O Roberto tentou fazer o domínio, senta, sair jogando a Ponte Preta com o Léo Oliveira. Caiu, o árbitro marcou falta. Falta em cima do Léo Oliveira, lado direito, campo defensivo da Ponte, né, Zanqueta? Positivo, matou a jogada do Roberto, sabia que não ia chegar na bola. Deu um peteleco na cabeça do jogador da Ponte, bem marcada a falta. Falta para a equipe da Ponte, 46-45. Esse com certeza vai ser o último lance desse primeiro tempo. O Simon está autorizado, vai fazer o levantamento aqui para o campo de ataque Ponte Pretano. O Elvis tenta tocar de cabeça, vai chegando o Everton Brito, bateu e a bola passa, raspando, o árbitro termina. Em escanteio para Ponte Preta. O Léo Maná também espirrou o taco, quase que mata o Hugo Souza. Era escanteio Ponte Pretano, o árbitro simplesmente aponta o centro do gramado. E põe se fosse ao contrário. Final de primeiro tempo. E se fosse ao contrário? Então, o tempo esgotou. A bola saiu, o árbitro terminou. Falar que ele tá errado? Não tá errado, né? Ele terminou, que era um lance que geralmente o árbitro não termina. Mas tá aí. E se fosse, você marcava ao contrário, Zanqueta? Zanqueta tirou o fone ali agora? Deixou eu de famoso João agora, o Zanqueta. Final de primeiro tempo, 0 para a equipe da Ponte Preta, 0 também para a equipe do Corinthians. Algum detalhe aí, o Celso Fittipaldi? Detalhe, Anderson, que a bola foi para escanteio. O time da Ponte reclamou muito com o Flávio, né? Porque queria cobrança de escanteio e o Flávio terminou o jogo sem cobrança de escanteio para a Ponte Preta. Wagner Ferreira, 0-0 esse primeiro tempo, gramado bastante, né, cheio de poças d'água e vai ficando danificado o gramado, a gente percebe várias marcas agora, né, mas essa pincelada, antes desse intervalo da Grigo, aquela pincelada desse resumo do primeiro tempo, 0 Corinthians, 0 Ponte, ou melhor, 0 Ponte, 0 Corinthians. É difícil fazer uma acusação, mas não é bem acusação, mas meio tendencioso o Luiz Flávio, né, porque... Toda dúvida é para o Corinthians. Agora, qualquer árbitro deixaria cobrar o escanteio. E ele encerrou o jogo. Quer dizer, perigo de gol, né? Pode uma bola levantada, esse é o gol da Ponte. Mas, enfim, primeiro tempo movimentado, né? Corrido e muito guerreado. A Ponte guerreia, não deixa o Corinthians jogar. E o Corinthians também, quando vê que a posse de bola está com a Ponte, já vai para cima, bola dividida, bola para o mato. Então o jogo é muito disputado. Corinthians, evidente, que tem mais qualidade e acabou conseguindo pelo menos umas 4 ou 5 oportunidades de gol. Não fosse o goleiro da Ponte, o placar estaria aí 1 ou 2 para o Corinthians. Mas tá aí, 0-0, prêmio aí para os dois times, né, que guerrearam bastante, lutaram, defenderam as suas cores. Corinthians um pouco melhor, a Ponte um pouco tímida. Vamos aguardar o segundo tempo. Tá aí, Wagner Ferreira, daqui a pouquinho vem com toda a análise desse empate no primeiro tempo, 0 para a Ponte, 0 também para a equipe do Corinthians. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar.
VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição.
O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 1999 698 4579. 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição, é o Clube Concórdia. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Wagner Ferreira. Olha, na medida do possível, até que foi um bom primeiro tempo, bem disputado, guerreado, né? Tanto por parte da Ponte como por parte do Corinthians. Se o placar é justo, é discutível, porque o Corinthians teve muito mais chances do que a Ponte de abrir a contagem, né? Eu fiz aqui algumas anotações. O Corinthians foi muito mais perigoso, né? Criando chances seguidas aí para abrir a contagem. Começou com o Thales Magno, de longe, a bola passou à esquerda do goleiro da Ponte. Na sequência, o Yuri Alberto, cara a cara com o goleiro da Ponte, a defesa mais difícil do jogo, feita pelo Diogo Silva, evitou o gol do Corinthians. Na sequência, uma jogada da Ponte, aqui pela direita, bem à nossa frente aqui, uma dobradinha ali entre o Jean, que fez a jogada, passou para o Elvis. O Elvis deu uma finta no jogador do Corinthians, fez o cruzamento, quase na sequência, um tiro para o gol. A bola foi tirada para o zagueiro do Corinthians, em cima da linha, fatal. Seria o gol da Ponte. E daí para frente só deu o Corinthians. O Diogo espalmou para escanteio 2 vezes, 2 oportunidades. E a última agora o Thales, né? O Thales Magno. Uma bola cruzada, de cabeça para fora. Então foram aí pelo menos umas 4, 5 chances do Corinthians contra uma da Ponte. Mas a Ponte guerreia muito, briga demais, o torcedor da Ponte está empolgado com o time, empurra o time no sentido da vitória, mas a dificuldade é enorme, né? Não só o próprio time do Corinthians, como também o gramado. Então, o gramado é ruim para os dois, mas me parece que o Corinthians se adaptou melhor, né? Criou tantas chances, criou mais escanteios, pisou mais no campo de ataque. Pela anotação aqui, o Corinthians teve 4 escanteios contra 1 da Ponte Preta. Então, para você apontar destaques no time, você vai ver os jogadores da Ponte guerreando bastante. Diogo Silva, sem dúvida alguma, foi o destaque do primeiro tempo. Evitou o gol do Corinthians em 2 por 3 oportunidades. Então, para mim, o destaque da Ponte foi o Diogo Silva nesse primeiro tempo. Agora, Pacheco destoando um pouquinho, né, apanhando da bola.
O Simon e o Emerson fazendo o que tem que fazer, porque no campo nessas condições tem que realmente chutar de qualquer maneira para fora. O Danilo, um pouco nervoso, né? Pelo menos tentando no grito, tentar ganhar numa dividida aí com os jogadores do Corinthians. O Léo Oliveira, recuadão lá atrás. O Elvis sem muita chance de poder fazer qualquer jogada. O campo realmente está complicado para ele. E quando ele faz lançamentos, a bola para na poça, não tem desenvolvimento. Então o cara que ia receber não vai receber, não tem jogada. Então o Elvis ficou ali na dele, tentando fazer o que ele faz no campo seco, mas hoje não funcionou. O Serginho saiu machucado? Alguém tem a informação? Foi machucado. Eu acredito que sim, porque eu vi ele pedindo substituição. Então, pois é, porque eu só não sei dizer qual o tipo de lesão, mas nós vamos apurar. Pois é, Celso, começou de jogo, né? Alteração já entrando do Everton Brito. O Everton não teve muita chance também não, porque a ponte realmente não chegou. Jean Dias cisca aqui pela direita, passa por um marcador, mas já tem outro na sobra. Então não apareceu muito o futebol do Jean Dias. Darley, então, acho que nem pegou na bola. E o Arthur fazendo aquela jogadinha pelo lado esquerdo, tentou algumas vezes descer ali pela beirada do campo, mas auxiliar do Danilo. Deixou o Corinthians jogar e o Corinthians não aproveitou. Criou as chances, mas não aproveitou. Qual é o bochicho aí por fora, hein? Tá aí o Celso Fittipaldi se aproximando. Cadê o Zanqueta? Bem, vamos aguardar nossos repórteres aí. Uma ligeira confusão aqui na... Não é nada, não. Pera aí, estamos chegando aqui, pera aí. É que a diretoria do Corinthians está passando aqui. Ah, então tá explicado, né, seu Zanqueta? A ação tá bom, Fabinho? Agora do outro lado. Fabinho passando aqui, coração controlado. O que é que houve, afinal de contas, Zanqueta? O pessoal do Corinthians está passando aqui, a torcida da Ponte achou ruim. Mas vieram fazer o quê? Eles ficam no camarote aqui em cima, né, vendo a estatística do jogo. Muito bem. É coisa de coração, né? Fica bravo, não sei o quê, não sei o quê. O importante é o jogo. Fabinho, o coração do mundo agora tá equilibrado. Acalme o coração, né? Eu vou voltar pro meu lugar porque vai começar o jogo. Mas o Wagner, eu tentei apurar aqui, mas eu não consegui saber o que o Serginho sentiu, mas é confirmado que ele pediu para sair porque sentiu alguma coisa. Com esse campo pesado, alguma coisa de panturrilha, coisa do tipo assim, né? Pois muscular, né? Melhor dizendo. E me parece que a Ponte não tem alteração, voltando agora para o segundo tempo. Vamos aguardar a informação dos nossos trepidantes repórteres. Corinthians sem alteração. O Corinthians vai mexer, né, Zanqueta? Nenhuma alteração. Vai mexer. Não, vai mexer agora. Isso. Número 8 tá entrando, número 77 fora. Já confirmo para vocês. Disfarçou bem. Igor Coronado, na visão do jogo do Ramon Dias, ele corria o risco de ser expulso. Igor Coronado tá fora. Número 8, Charles. A Ponte não mudou. Quer dizer, mudou no primeiro tempo, né? A saída do Serginho para a entrada do Everton Brito. Agora no intervalo ela não mudou. Volta com o mesmo time que terminou o primeiro tempo de jogo. O Ramon Dias, o argentino, quer ganhar o jogo, né? Já mexeu ofensivamente no time. E a Ponte vai ter que, o gramado tem uma melhorada. Quem sabe vamos ter um melhor segundo tempo do que no primeiro. Anderson. Apita o árbitro! A bola está rolando aqui no estádio Moisés Lucarelli. Segundo tempo de jogo. Você vai curtir tudo, todas as emoções conosco aqui na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E com todo o timaço da Web Rádio Grigo, Wagner Ferreira, Celso Fittipaldi e lá vencendo a equipe do Corinthians, Yuri Alberto. Impedido. Estava marcado impedimento, né, Zanqueta? Estava na banheira, aproveitou a poça d'água e mergulhou, mas o Ju Bandeirinha bem posicionado, marcou impedimento. Ponte na bola. A informação, ou melhor, a correção. O amarelo do Corinthians foi pro Martínez, número 70. Isso, número 70.
Então foi... É o número que me enganou. Não 77 Coronado, mas engana mesmo, viu? Engana. Errada por 7. E lá vem essa equipe da Ponte Preta, tira o Félix Torres, tira também ali o jogador corintiano, que é o Martins. A bola vai sobrando com o Léo Oliveira no círculo central. O Léo Oliveira faz o domínio, já joga lá para direitinha com o jogador que é o Pacheco. Pacheco com o Jean Dias, recua um pouquinho mais a bola com o Elvis. Elvis tem a liberdade de fazer o cruzamento, chegou ali para tirar o Léo Maná, subiu de cabeça ali, agora o Léo Oliveira não achou nada, a bola sobra com o Thales Magno, joga aqui no lado direito, a bola com o Romero, o Arthur caiu, pediu falta, o juiz mandou continuar, mas agora sim. Agora ele marcou a falta e o Bandeirinha na frente da jogada. Sua cara, você não deu, Bandeira! Tá dormindo, Bandeira! Aí, nessa... Isso que disse o Arthur ao Bandeira. Exatamente. Vou mandar um abração aqui, ó, pra Rita de Cássia. A Rita de Cássia, Guarnieri Voltarelli, para ela, para o João Carlos, os corintianos que estão curtindo esta jornada esportiva da Grigo também, eles estão falando, agora eu fico em dúvida se é de São Paulo ou se é de Santo André. Eu acho que é de São Paulo, né? Mandar um abração, já segui aí também, mandar um abração para minha grande tia Odete, lá no em Santo André, legal demais. E a Maria Elisa está falando, vamos para o segundo tempo, legal demais, Maria Elisa, que bom ter vocês conosco na nossa jornada esportiva. Vamos mandar um abração também para o pessoal lá do Jardim Aurélio e Jardim Interlagos. Alô, João Bengala, Elvis Radar, Luquinhas e a Chalaine, todas ligadinhas na rádio que mais cresce no Brasil. Bom demais, o Corinthians tem falta. Vai fazer o cruzamento, bateu o Hugo aqui para dentro da grande área, vai subir o Emerson, sobe também o jogador que era o Martins, tira Arthur. Sai jogando a Ponte Preta com o Everton Brito, faz o domínio, a marcação em cima dele, era do jogador, que era o Raniel, a bola vai sobrando lá do lado canhoto, bola com o Hugo, faz a finta em cima do Jean Dias, chega o Léo Oliveira, rouba a bola, tira a zaga do Corinthians, a bola com o João Pedro, sobra no pé do Elvis, faz o lançamento com o Derlei, pegou mal na bola o Elvis, a bola ia saindo e não saiu, hein? Danilo fez esse lançamento. Foi o Danilo Barcelos. Barcelos, exatamente. Foi mesmo, foi o Danilo Tá Barcelos. magrinho o Barcelos, hein? Então. Ele e o Elvis tá na mesma dieta. Você percebeu por que o narrador confunde? Os dois estão ali bem próximos fisicamente. Agora, se tá magrinho, se tá um pouquinho... O que tá, o Wagner Ferreira? Obesos? Tá ou não? Tá. Não tô, não. Não tá não, né? Não tá não. E o Corinthians vem chegando, o Thales Magno, Emerson. Emerson chega, tira. Eu achei que ele ia fazer o toque ali, hein? Toca a bola com o Jean Dias, vai passando para receber o Pacheco. O Jean Dias prefere a inversão aqui pro lado esquerdo com o Everton Brito. Ele faz o domínio, a marcação em cima dele é do Léo Maná. Ele faz enfiada de bola, tira Félix Torres. Sobra a bola com o Léo Oliveira. Agora o Elvis faz o domínio. Campo intermediário, ofensivo da Ponte Preta, sai jogando com o Jean Dias. Vai bater de longe, faz a finta, pegou de perna esquerda, bateu pro gol, a bola passa. Do lado esquerdo do goleirão Hugo Souza e vai para fora em tiro de meta. A torcida gostou, Celso. Boa jogada do Dias. Ele dominou a bola, cortou o zagueiro do Corinthians e bateu firme. A bola passou raspando. Raspando não, passou um pouco perto, mas nem tanto do travessão. Tiro de meta aqui, o goleiro Hugo vai para a cobrança. Segundo o Zanqueta, eu marquei aqui, o público 9.256. Eu contei. Aí, tá anotado. Anderson, oi. Eu vou te pedir uma coisa. Se eu falar Iago Dias, entenda, porque eu ainda não assimilei Jean Dias. Devagarzinho eu chego lá. Agora eu consegui marcar Everton Brito, né? Porque eu fiquei chamando ele no último jogo de Everton Ribeiro, inclusive o gol, né, Wagner Ferreira? Acontece. No meu caso, é um pouco de trauma do ano passado. Mas ele que fez o gol, né, na vitória Ponte Pretana frente ao Corinthians, o Iago Dias. Exato. Falta para o Corinthians fazer a cobrança, campo de ataque intermediário ali, quase frontal, a meta longe. Tá longe, mas vem bola na área do goleirão Diogo Silva. Vai vir bola na área. Quem tá na bola para fazer o levantamento é o Romero. Ele de pé na canhota faz o levantamento para dentro da grande área. Sobe a zaga da Ponte, tira o Danilo Barcelos. Chega o Everton Brito. Recupera a posse de bola, a Ponte Preta pelo lado canhoto. Faz o break, o Elvis pediu. Ele prefere jogar lá na canhotinha com o Jean Dias. O Jean Dias ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Já joga, dá um tapa para o jogador que é o Pacheco. Pacheco recebe. Vai chegando a marcação do Thales Magno. Ele tocou para ninguém. Para ninguém. Meu Deus, matou o ataque, né? Tocou ali com o Martins, que sai jogando agora a equipe corintiana. E agora matou a poça d'água. O Everton Brito faz o domínio.
Falta Falta. do jogador corintiano em cima do Everton Brito, né, Celso? Exatamente. A hora que dominou o Everton Brito ali no meiuca, o jogador do Corinthians forçou, fez falta em cima do jogador da Ponte. Falta marcada. O que aconteceu lá? O que o juizão está recebendo lá? Na realidade, Acho que caiu. Caiu o spray. É o spray, exatamente. Fica pichando o muro aí, não. Olha lá, ele pediu para a bola para fora, o jogador da Ponte jogou, mas a bola não sai. A Ponte tenta chegar pelo lado canhoto, tira, Léo Maná de cabeça, sobe também o Elvis agora de cabeça, fica, a bola não cai, Arthur, rola a bola com o jogador que era o Danilo Barcelos, perde a posse de bola, a Ponte Preta, tentou sair jogando a cara da equipe do Corinthians, Simon! Se passa o Yuri Alberto, ia sair novamente, porque ele já saiu no primeiro tempo na frente do Diogo Silva. O Diogo Silva no primeiro levou melhor. Já recupera a posse de bola, agora o Félix Torres sai jogando a equipe do Corinthians. O Martinez faz o levantamento, era pro Thales Magno, passa, sobra tranquilamente com o Pacheco. Ele toca na frente, tenta sair jogando a equipe pontepretana com o Léo Oliveira. Já rolou com o Elvis, para na poça d'água, o Elvis leva melhor. Sai jogando a Ponte Preta. Que bola enfiada no lado direito com o Jean Dias no carrinho, Hugo. Recupera a posse de bola, mas entregou de presente pro Elvis, lá do lado direito, faz o levantamento para dentro da grande área, Everton Brito de cabeça, Hugo Souza segura firme, o Alberto Valentim aplaudiu ali a jogada pontepretana, Celso. Bom levantamento do Elvis na área, o Everton Brito subiu de cabeça, mas pegou de raspão, a bola foi na mão do goleiro Hugo do Corinthians, que já reposicionou a bola. E agora vem descendo o Thales Magno no carrinho, Léo Oliveira, e a torcida adora esse tipo de jogada, né, Wagner Ferreira aqui? A torcida pontepretana gosta disso, né? Mesmo que o time não esteja lá tecnicamente correspondendo, a bola dividida, que os jogadores demonstram raça, é o que o torcedor gosta, vai à loucura e aplaude esse tipo de jogada, entendendo que o jogador não está de brincadeira. Lateral já batido, o Thales Magno faz o domínio, Jean Dias chega na marcação, a bola vai com o Hugo, devolve a bola com o Thales Magno, vem chegando a equipe do Corinthians, chega o Pacheco. Já chega também lá o jogador que é o João Pedro, bate na bola, estava buscando o Thales Magno, a bola saiu lateral para a equipe da Ponte Preta. Já cobrado, Anderson. Já cobrado, bola com o Léo Oliveira, ele faz a finta, toca na frente, faz o domínio, o jogador pontepretano, opa! Falta! Caiu ali o jogador pontepretano, que é o Derlei, pediu falta, o árbitro marcou no círculo central, falta para a Ponte, né, Celso? Falta para a Ponte, vai Elvis para a bola. Vai tocar de lado, né? Vai tocar de ladinho. Danilo Barcelos está do lado, ele prefere o Léo Oliveira. Devolve a bola com o Elvis. Elvis mais na frente com o Jean Dias. Jean Dias faz o domínio, já toca com o Pacheco. Vem chegando a Ponte Preta pelo lado direito. Devolve a bola com o Jean Dias. Toca a bola com o Elvis. Pode bater, a bola passa por ele. Ele não consegue fazer o domínio. E agora o Corinthians. Vem no contra-ataque, a bola parou na poça d'água. Simon. Muito bem. Se recuperou muito bem. Quase que o Corinthians chega, Zanqueta. No corpo a corpo com o Yuri Alberto. Simon levou na melhor e jogou a bola para a linha lateral, já batido por Charles. Vem aqui, quem tá na bola é o Léo Maná. Ele sai jogando com o Yuri Alberto. Vai bater de fora da área, bateu, sobrou, tá impedido. Bateu pro gol e Diogo Silva. E o bandeirinha não deu impedimento. Não marcou nada. Inacreditável a defesa do Diogo Silva. O Romero saiu, na minha concepção, em posição irregular. Na frente do Diogo Silva, perde um gol a equipe do Corinthians, Anqueta. Um lance despretensioso, a bola sobrou para o Romero, que não estava esperando e chutou o goleirão da Ponte, fez uma excelente defesa, mantendo o 0-0 no placar, mas para mim estava impedido, o VAR ia chamar. Ia chamar, com certeza. E a equipe da Ponte tentou chegar no campo de ataque, agora falta em cima do Yuri Alberto, campo defensivo do Corinthians. Wagner Ferreira. Depay. Oi. Tá no aquecimento, já conversa com o Depay. Tá voltando lá, né? Eu dei perguntar o resultado do jogo do bicho. Eu acho que ele pediu para ir no banheiro, hein? Wagner Ferreira. E aí, esse comecinho, já estamos 10 minutos passados, né, desse primeiro tempo, continua 0-0. Só um minutinho que o Corinthians... Não, pode falar, Wagner. Esse último lance do Romero, nem ele acreditou que estava livre, que não estava impedido. Ele falou, vou fazer a minha aqui, finalizou. Aí o goleiro não deixou acontecer, mas o Bandeira aqui comeu bola. Mas de qualquer forma pode somar mais uma defesa do Diogo Silva, né? Mais uma defesa do Diogo Silva na minha... Porque estava valendo tudo. Sim. E parabéns, viu? Vou mandar palmas depois
no final dessa partida, se continuar essa arbitragem, pro senhor Luiz Flávio de Oliveira, viu? Desculpa aí, senhor Luiz Flávio de Oliveira. Vou falar pra você. Você tá louco, hein? Você tá maluco hoje. Lateral para a equipe da Ponte Preta, lado direito. Tá ali o Pacheco para fazer a cobrança. Já encostou o Léo Oliveira para receber a marcação do Thales Magno. O Pacheco fica olhando, pede a movimentação lá na frente. O Derlei vem receber aqui no campo defensivo. Chegou a marcação, colocou para fora. Mais um lateral já batido dessa vez. A bola agora com o jogador ponte-pretano, que é o Elvis. Toca com o Léo Oliveira, devolve a bola com o Pacheco. A marcação da equipe corintiana na pressão ali. O Léo Oliveira, o Pacheco tocou a bola em cima do Romero. A bola saiu, a lateral. Mais um lateral para a Ponte Preta lá do lado direito, Celso. Pacheco na bola, já vai fazer a cobrança, Anderson. Campo de defesa da Ponte, ele tá caminhando e foi até o campo de ataque. Aí ele quebra o repórter, né? O Celso falou campo de defesa, ele deu 2 passos, passou para o campo de ataque da Ponte. Mais um lateral já batido. Bola com o Jean Dias, devolve a bola com o Pacheco. O Pacheco devolve a bola com o Jean Dias. Vem descendo a Ponte Preta, faz a inversão do jogo aqui para a canhotinha com o Everton Brito. A marcação do Léo Maná, encostou o Arthur. De perna esquerda, de primeira, faz o cruzamento do Arley. De cabeça pegou mal. No cruzamento do Arthur, o Darley até que subiu bonito, mas não pegou legal na bola, né, Celso? Se ele tá 2 passos para trás, ele mete a testa na bola. Aí a bola bateu no cucuruco em cima, foi para a mão do goleiro que já reposicionou o jogo. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 12 minutos e meio, segundo tempo de jogo aqui no Majestoso. O placar está assim, ó. Ponte Preta 0. Corinthians também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E agora o Derlei tenta fazer o domínio, chega o Félix Torres, a torcida pediu falta, o árbitro manda continuar, Romero toca com a bola com o Thales Magno no carrinho, o Simon chega, o Léo Oliveira já sai jogando com o Jean Dias na marcação, em cima dele tá o Hugo, caiu, agora o árbitro marcou. Nossa senhora, mas demora para marcar também esse homem, pelo amor de Deus! Ô Wagner Ferreira, talvez seja os meus olhos que não enxergam direito, eu já falei isso, mas nesse momento, 13 minutinhos do segundo tempo, você está gostando da arbitragem do Luiz Flávio? Não, eu já disse isso no intervalo, né? Sim. Ele, longe de ser tendencioso, mas ele está percebendo uma ligeira preferência por marcar faltas a favor do Corinthians em detrimento de marcar falta para favor. Quer dizer, na dividida ou na dúvida, é para o time grande. Sempre foi assim o Luiz Flávio. Então, não é de hoje. Mas ele vê a cor de cabeça. A Ponte Preta, bola no lado direito, o Jean Dias faz o cruzamento, Félix Torres estica o pé direito e coloca a bola em lateral. Lateral para a equipe da Ponte, lado direito. E a torcida se empolga nesse momento, Celso. Jean Dias chega na linha de fundo, bateu, a bola sai. Escanteio, né? Tem escanteio para a Ponte, segundo da Ponte no jogo, primeiro do segundo tempo, né, Celso? Exatamente, lado direito de ataque do Ponte Pretano, Elvis vai para a bola. Vai Elvis e também o Danilo Barcelos. Outro Barcelos também, né? Danilo Barcelos vai bater a bola de perna canhota. Mas tinha que ter um aqui no rebote, não precisava ficar 2 lá, né? Não é bobeira isso aí. Fica um jogador a menos ali, né? Quem tá ajeitando a bola é o Danilo Barcelos. Ele vai de perna canhota. A tendência é que ele bata mais fechado. O Elvis vai bater a bola mais aberta. Ele dá o toquinho, o Elvis sai jogando. Toque de bola com o Pacheco. Ele leva na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu, tira a zaga do Corinthians, o Félix Torres. Na hora do cabeceio do Derlei. Tava ligado na jogada o zagueirão do Corinthians, Celso. Escanteio para Ponte Preta. Elvis atravessa o campo e vem para o lado esquerdo de ataque da Ponte levantar a bola na área. Quem sabe agora sai o gol da Macaca, Anderson. Quem sabe agora. Escanteio para a equipe da Ponte Preta, Elvis. Lado canhoto, campo ofensivo, ele vai bater de perna canhota. De perna direita. Nossa, Anderson, você tava... é o lado do relógio, viu? Lá vem Elvis, de perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira a zaga do Corinthians. A bola sobra com Elvis. Olha, o Danilo Barcelos pegou de primeira, tira a zaga do Corinthians. Vai sobrando lá do lado direito com o Pacheco. O Pacheco faz o recuo com o Emerson. Ele tá sozinho, de perna direita, faz o levantamento para dentro da grande área. Sobe o Hugo, tira de cabeça. Sobra com o Léo Oliveira, já joga a bola com o Pacheco, lado direito. Ameaçou fazer o cruzamento, a marcação em cima dele, do jogador corintiano. Ele leva na linha de fundo, faz o break, joga mais atrás com o Léo Oliveira, vai bater daí. Meu Deus. Pegou mal demais na
bola o jogador ponte pretano, Léo Oliveira, Celso. Pegou na bunda da bola, Anderson. Mandou ela lá, quase lá no placar. Tiro de meta. Foi. Pode falar. Pegou muito embaixo, muito embaixo. O Jean Dias trabalhou maravilhosamente bem a bola. Entregou redonda para ele chutou quadrada pro gol. Exatamente. E agora a equipe da ponte com Elvis. Elvis faz o levantamento lá no lado direito com o Jean Dias. A marcação do Hugo em cima dele. O Jean Dias faz o break, espera a chegada de alguém. Ninguém chega lá, hein? O Pacheco tá chegando para fazer a passagem. Ele prefere tocar a bola com o Elvis. Chega o Elvis agora sim com o Pacheco. Pacheco, não, é o Jean Dias mesmo. O Pacheco já tinha passado faz tempo, né? Exatamente. Bateu em cima do Hugo. A bola saiu. É lateral para a equipe da Ponte Preta, lado direito, campo de ataque. O Pacheco já joga curtinho ali. Duas bolas em campo, aí não pode, né? Duas bolas não dá. Duas bolas não dá. Volta ali pro Pacheco. Ele joga curtinho com o Jean Dias. Jean Dias para. Faz a enfiada de bola quando ele para dentro da grande área. Estica o pé. O Jean Pedro tocou quase. Everton Brito. Volta a bola com o Elvis. Elvis ali na meia-lua. Já joga pra direitinha. Bola com o Pacheco. De perna canhota. Não, ele puxa pra direita. Faz o levantamento para dentro da grande área. Nos braços do Hugo Souza. Aí ficou fácil. Que já sai pro jogo, ó. E já sai, mas a bola vem aqui. Olha onde que o... Se livrou da bola. Aí. Bola na Ponte Preta. Olha o Emerson quase tocando sozinho. O abraço na bola, vai jogando com o Arthur. A marcação do Charles. Chegou fazendo a falta, hein? Falta do número 8 do Corinthians em cima do Arthur. Falta cobrada. Precipitou o Emerson, né? E agora, a Ponte sai jogando errado. E o Roberto devolve a bola com o Charles. Vem descendo a equipe do Corinthians. Ele já joga lá com o Romero pelo lado canhoto, faz o cruzamento, o Thales Magno ajeitou com o Charles, vai bater pro gol, bateu a bola, bate no travessão! Explode no travessão, chute de Charles. A Ponte Preta tenta sair jogando, volta ainda agora, o árbitro marcou, mas demora, hein? Demorou uma eternidade. Esperou o time da Ponte reclamar para anotar a falta. Zanqueta do céu, quase que o Charles mete pra dentro do gol do Diogo Silva. Numa jogada besta que a Ponte Preta fez, foi sair jogando rápido, errou a cobrança de falta, jogou no pé de Charles. Charles inverteu a jogada, jogou no peito de Romero, que colocou no chão. Charles fez a meia-lua e pediu de volta, chutou, a bola bateu no travessão por pouco. Muito pouco, o Corinthians não abre o marcador aqui no estádio Moisés Lucarelli. Wagner Ferreira, 18 minutos e meio, 0-0. O Corinthians, com certeza, teve muito mais chances de gol do que a Ponte. No primeiro tempo, né? Mas sim. No segundo, só tá dando Ponte Preta, dando sufoco danado lá pro goleiro do Corinthians. E é o Corinthians que vem chegando, bata no peito o Emerson. Sai jogando com o Pacheco lá do lado direito. O Pacheco faz o lançamento pro Darley. Estava o João Pedro na cobertura. O Diogo vai sonhar com o Jean Dias hoje. O Emerson até que tá bem no jogo, mas de vez em quando dá uma tirícia nele, ele faz umas coisas meio malucas, né? Léo Oliveira tentou fazer o toque pro Elvis, estava ligado, o João Pedro corta mais uma vez, e agora o Emerson tá impedido, e Yuri Alberto tava voltando, já foi marcado impedimento. Rapaz, você sabe, eu tô vendo o time do Corinthians jogar, Wagner Ferreira, sabe o que tá lembrando? Os jogos tipos sul-americanos, né? Time que você pega time uruguaio, time que parece sempre tem que dar uma empurradinha no jogador adversário, um encontrão a mais, né? Cheio de malícia, né? Exatamente. Bola sai. E aí, o Elvis e o Danilo Barcelos. Que é isso? Bola jogada do Thales Magno com o Yuri Alberto, tá fechando o Charles, se tocar pra ele, é meio gol, ele tentou fazer o drible, invadiu a grande área, chega a marcação, bateu pro gol, bateu pra fora! Bate pra fora o Yuri Alberto, Zanqueta, que bobagem da Ponte, e desperdiça mais uma vez o Yuri Alberto. Não era a melhor jogada para o Yuri Alberto, tava passando do lado direito, livre, Charles que fez a jogada, Yuri Alberto fominha, passou por um, foi tentar passar pelo segundo, entre trancos e barrancos chutou, a bola foi lá, no extra hipermercado. Vou mandar a fatura. Mandar a fatura, é que não existe mais também, né? Não existe. Bola! O chute dele foi tão longe que foi lá no outro país. Bola com o Elvis, a marcação do Charles, ele toca por cima com o Arthur. Arthur toca com o Derlei, faz o drible em cima do Félix Torres, faz o break, caiu, pediu falta. O árbitro em cima da jogada, manda continuar. Bola sai jogando o zagueirão do Corinthians com o Félix Torres, ele faz o lançamento
Pro Yuri Alberto, sobe de cabeça o Emerson. O Arthur tenta fazer uma jogadinha de efeito ali de calcanhar. O Charles leva melhor, toca a bola com o Romero, caiu, pediu falta, o árbitro marcou. Nota chapa. Bem marcada a falta, o Romero esperou só o contato veio, ele se jogou no gramado, o juiz viu que o juiz estava marcando tudo pro Corinthians, marcou mais uma. Falta para o Corinthians na intermediária, bem chuveirinho na área da Ponte. Aí foi falta mesmo, né? Foi falta mesmo. E tá ali. Tá o jogador que é o... Cadê ele aqui, ó? Que número que é esse daí, ó? Que eu não consigo ver daqui de jeito nenhum. Mas é o Martínez, né? É ele que vai fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança para dentro da grande área. Tá abrindo o Léo Maná aqui do lado direito. Apenas o Elvis na barreira. A bola tá ali próximo ao círculo central. É falta para a equipe do Corinthians. Vai vir levantamento para a grande área na Ponte Preta, de perna direita, faz o levantamento para dentro da grande área de cabeça. Tava o Félix Torres, segura o Diogo Silva. Chegou mais uma vez a equipe do Corinthians aqui, tá? Agora sem perigo nenhum, cabeceou fraco no centro do gramado. O goleiro da Ponte, bem posicionado, fez a defesa, deu um chutão, Ponte no ataque. O Diogo Silva faz o lançamento, tá procurando o Darnley lá em cima, sobe o Martinez. O Yuri Alberto tenta fazer o domínio, o Arthur... Agora o árbitro marca a falta do Arthur em cima do jogador, que é o Romero. O Romero caiu aqui pro lado direito agora. O Romero cada hora tá caindo de um lado, caindo do outro, caindo do outro. Daqui a pouco ele vai cair no gramado para ser substituído. Quer apostar quanto? É o capitão da equipe. O Romero, hein? Quem diria? Que moral. Falta para o Corinthians, vai fazer a cobrança, vai vir bola na área de novo para o Corinthians. Ele pede de perna direita, faz a cobrança, tá buscando o Thales Magno, sobe, a bola passa por todo mundo e vai saindo. Em tiro de meta para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. Sem perigo nenhum, bola alçada na área. O goleiro da Ponte já tá acertando a pelota. A Mortandelli vai meter o bicudo para frente. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 19 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. A equipe da Ponte tentava chegar no campo ofensivo e a bola do Romero pro Thales Magno, sorte que a bola parou na poça d'água, mas o Thales Magno leva melhor, bateu pro gol e entrou! Alegria, alegria, galera, É do Corinthians! Thales Magno, camisa número 43. Num passe do Romero, o Thales Magno tentou sair jogando ali, fazer a jogada, a poça d'água brecou. Ainda assim ele insistiu, fez no drible nos zagueiros da Ponte Preta e meteu no canto esquerdo do goleirão Diogo Silva, que não pôde fazer nada, a não ser buscar ela no fundo do gol. Abre o placar aqui no majestoso Corinthians. Thales Magno, quando eram jogados 23 minutinhos desse segundo tempo. Thales Magno, 43, torcedor corintiano. Pode vibrar, pode cantar, pode pular. Sabe por quê? vai rolar a festa. Porque a festa é sua, torcedor corintiano. Abre o placar do jogo, Zanqueta. Numa jogada aqui pelo lado direito de ataque corintiano, o Romero foi conduzindo, jogou para Thales Magno, que parou na poça d'água, mas insistiu na jogada e tirou do zagueiro, chutou no canto esquerdo do goleiro da Ponte Preta, que voou, mas não conseguiu fazer a defesa. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Gol do Corinthians, abrindo o marcador aqui no estádio Moisés Lucarelli. Anderson, uma informação. Aqui em cima das cabines de rádio, tem, eu acho que a comissão técnica do Corinthians comemorou o gol. Aí, rapaz, acendeu a galera aqui. E lá vem o Corinthians de novo, bola tocada ao contrário agora, é do Thales Magno pro Romero, a bola passa, ele faz o drible no Diogo Silva, adiantou demais e saiu. Tiro de meta, o Thales Magno que se atribuiu o Romero agora, Zanqueta.
Ele jogou para o Romero, que lançou para Yuri Alberto. Yuri Chegou Alberto. antes da zaga Ponte Pretana e na saída do goleiro deu um toquinho, mas a bola correu mais que ele, saiu pela linha de fundo por pouco, muito pouco. O Corinthians não faz o segundo gol, ampliando o marcador aqui do estádio Moisés Lucarelli. E a equipe do Corinthians tenta chegar novamente. Pacheco intercepta a jogada. Wagner Ferreira, 1-0 para o Corinthians. A Ponte toma o gol quando estava melhor no jogo. Foram 2 tempos distintos. No primeiro tempo, o Corinthians jogou melhor. No segundo, a Ponte estava melhor, merecendo abrir a contagem. E, no entanto, uma jogada individual, né, do Thales Magno. Acreditou na jogada. Na posta d'água, ele ganhou no pé de ferro. Vai mexer. Tirou do zagueiro da Ponte, tocou no canto. Nenhuma chance para o goleiro da Ponte. A entrada da grande área no canto, nenhuma chance. O Corinthians sai na frente sem merecer. A Ponte estava melhor no jogo. Professor Alberto Valentim chama 2 jogadores para substituir. E Elvis bateu de fora da área, Hugo Souza. Segura firme o goleirão do Corinthians. Quem vem lá? O Número 2 é Maguinho. Maguinho. E o número 31. Número 31 da Ponte é o Vitor Andrade. Vitor Andrade, exatamente. Vamos ver quem vai sair. Vai entrar Maguinho e Vitor Andrade. Pacheco ele tira. Vai mexer. Você acha que o Pacheco ele tira? Eu acho que sim. Aí, daqui a pouquinho, 2 alterações do técnico Alberto Valentim. Olha aí o Hugo. A bola subiu, o Darley tentou pegar a bola, o Martins chuta de qualquer jeito. A bola vai sobrando com o Arthur, que não espera a bola cair, tenta tocar a bola pro Darley. O árbitro agora marcou falta. No círculo central, marca falta fácil, né, o Luiz Flávio de Oliveira, Wagner Ferreira. Aí, sem perigo, né? Exatamente. O Elvis já bateu. Que bola jogada com o Pacheco. Vem descendo a Ponte Preta. Pode aproveitar. Tentou fazer o toque de bola. Desvia na zaga do Corinthians e sai. Escanteio. Escanteio para Macaca. Escanteio para Macaca. Vai o Elvis fazer a cobrança. Vai fazer levantamento para dentro da grande para área. que vai 2 lá, né, Anderson? Joga essa bola na área. Vai lá. A segunda bola pode ser por aquele que está lá, né? Exatamente. Ramon Dias vai mexer. Vai mexer também a equipe do Corinthians. Daqui a pouquinho o Zanqueta vem com informação. Vem, recebe, segura firme, Hugo Souza. Cruzamento do Elvis, cabeçada do atacante. Acho que foi do Simon, né? Cabeçada do Simon. Em cima do goleiro Hugo, que já fez a reposição de bola. Corinthians no ataque. O Ronaldo César Ferreira de putz, dei azar, cheguei agora e escuto o gol do Corinthians. Vamos virar, Macaca. O Eliel Lourenço, grande, Corinthians 1, Ponte nada, tá dizendo ele. O corintiano, o Eliel tá contente, né? Tem jogo ainda. Vem descendo a equipe da Ponte Preta, trabalhando lá pelo lado direito. Bola com o Pacheco. Tá lento, hein, Pacheco? Ultrapassa a linha aqui, vídeo gramado. Toca a bola com o Jean Dias. Devolve a bola com o Pacheco. Vem a marcação em cima dele do Martins. Ele vai jogando com o Elvis. Elvis já recebe. Toca com o Jean Dias. Jean Dias, ele tem descendo. Rola com o Darley. Darley mais para trás com o Danilo Barcelos. Tentou fazer enfiada de bola. Tira a zaga do Corinthians. Mata no peito. O Romero tentou sair jogando, o Arthur toca de cabeça, o Romero caído, cabeceia, a bola sobra com o Danilo Barcelos, faz a inversão pra ninguém, né, Danilo? Mas o Hugo deu um presentão agora. Bola pra Ponte com o Elvis, faz o cruzamento de 3 dedos nos braços do Hugo Souza, que faz a defesa. Alex Santana. Vem Alex Santana na equipe do Corinthians, vem Maguinho e Vitor Andrade na equipe da Ponte Preta. Daqui a pouco os técnicos que já fizeram uma alteração cada um vão mexer novamente. Ramon Dias no Corinthians, Alberto Valentim na Ponte Preta, o Hugo Souza bate direito, mata, sai jogando a Ponte Preta, Elvis de 3 dedos, tentou fazer enfiada de bola, o Félix Torres estava ligado, e o Alberto mata de cabeça, entregou nos pés do Pacheco, que sai jogando com o Elvis no círculo central, toca do ladinho com o Léo Oliveira vem descendo a Ponte Preta, ele tenta levar no carrinho ali o jogador que é o Romero, pegou, mas ele sai jogando com o Jean Dias, vai encostando o Pacheco para receber, tem o Léo Oliveira também, ele vai fazer o cruzamento, bateu para ninguém. Tiro de meta para a equipe do Corinthians. Agora vem a alteração. Escanteio. Vamos lá. Vamos Deu ver. escanteio? Deu escanteio, então. Escanteio para a equipe da Ponte Preta. O 4º escanteio da Ponte nesse segundo tempo. Vai vir a alteração agora? Vamos ver. Ele pediu para fazer a substituição. Vai ter alteração. Já estou vendo o Pacheco se dirigindo aqui, ó. Não, vai mandar cobrar escanteio, Anderson. Vai mandar cobrar? Não, Antes. fica aí, Pacheco. A ordem é fica aí. Cadê o microfone da Grigo? Fica aí, cara! Tá aí. Vai fazer a cobrança, o Elvis de perna direita, faz o levantamento para dentro da grande área.
Tira o Romero, tava ali no primeiro pau, a bola vai sobrando com o Pacheco, o último homem da Ponte Preta, ele faz a finta, vem descendo a equipe da Ponte, com o Elvis pelo lado canhoto, Elvis fez o cruzamento de perna direita, sobe todo mundo, sobe a zaga do Corinthians também, sobra com o Jean Dias faz o domínio, toca pra dentro da grande área com o Elvis faz o domínio, toca do ladinho, vem descendo a Ponte Preta, a bola bate, explode no zagueirão do Corinthians, o Thales Magno tenta sair jogando agora no carrinho. Agora sim vai mexer. O Pacheco dá o carrinho, saiu, vamos lá. Saiu 43 da Ponte. Do Corinthians. Ele mexeu do Corinthians, mas já mexeu no da Ponte, eu não consegui acompanhar. 43 tá fora. Alex Sai. Santana tá dentro. Na Ponte saiu 2. Pacheco entra o 28. Saiu 28. Saiu 28, entra o 2. Exato, Wagner. Saiu 28. Pacheco entra o 2. Maguinho. O outro eu não consegui acompanhar. Eu estava prestando atenção no lance do jogo. Alguém viu aí a substituição? Vem Palácios do Corinthians. Vitor Andrade entrou no Vitor número Andrade, 31. quem que saiu? Vamos ver aqui, vamos levantar aqui os jogadores que estão no gramado. Número 31 é Vitor Andrade. Barcelos está ali, Elvis está ali. Jean Dias saiu? É isso? Não estou vendo o Jean Dias em campo. Acho que é isso, Anderson. Manda lá, Zanqueta, alteração no Corinthians. Vai mexer no Corinthians, sai Hugo, 46. Entra número 6, Palácios. Palácios, número 6, a terceira Um lateral pelo outro, né? alteração. Palácios, Não é o Palácios do Jequitibá, mas é o Palácios. ele é lateral de ofício também, o tal de Palácio. Tá aí, é Palácio ou Palácios? Palácios, tem S no final. São vários. No plural. Aí, tá lá, Palácios. Três alterações na equipe do Corinthians. Né? Tem alteração aí também que entrou o Vitor Andrade, a gente vai confirmar. Saiu o Jean Dias, né? Foi o Jean Dias mesmo? Não estou vendo ele no campo. Aí então. Deu para entender também. E a Ponte agora tem mais uma parada e o Corinthians tem mais 2 paradas para fazer as substituições. Pô, o moleque tava dando um sufoco lá no lateral, no pessoal ali pelo lado direito da Ponte, esquerdo do Corinthians. O homem tira o cara. Deu para entender. Depois vamos ver o que ele vai dizer no vestiário, na coletiva. Tá aí. Falta para a equipe do Corinthians, campo defensivo, bola parada. Vamos ver aí as alterações. O Wagner Ferreira já deu a sua opinião. Não entendeu, a não ser, né, que o Jean Dias... cansado, pode ser, né? Ele tem o Arthur pendurado com o cartão. Ele tem o Danley que não está sendo aproveitado para nada. Pega e tira o cara que está rendendo. E o Arthur sobe de cabeça, a bola vai saindo, sai para fora. Lateral para a equipe do Corinthians, Lucas Grigoleto Lago, olha aí, grande, vamos Ponte Preta, que legal, hein, Luquinha? Ter você conosco aqui na nossa jornada esportiva da Grigo. Roberto César Santos, fora Valentim Fraco, time só no chuveiro na área, tá bravo o Roberto César Santos, a equipe do Corinthians com o Yuri Alberto, tira de cabeça o Hermes, complementa o Arthur, a bola sobra com o Elvis, joga do ladinho com o Danilo Barcelos. A Ponte vai saindo pelo lado do canhoto, a bola explode em cima do Charles, sobe o Arthur agora, dá um chutão na bola, a bola vai indo lá pro lado direito com o Maguinho tenta fazer o domínio, recupera a posse de bola, vem descendo a equipe do Corinthians, bola com o Romero, que enfiada de bola, mas a bola vai saindo em tiro de meta pro Diogo Silva fazer a cobrança. O Roberto Teixeira tá aqui também, essa equipe está cada dia melhor, hein? Parabéns, grande Beto Teixeira, sempre ligado, sempre participando das nossas transmissões. Valeu demais. Vai deixando o like aí, galerinha. Vai deixando o like. É bom demais ter você junto conosco. O Danilo Barcelos parece que tá cansado, hein? Wagner Ferreira, você não achou, não? Meio lento, né? Cansou sim. Meio lerdão. Cansou. Isso é um problema, né? Tem um cara que tá lutando bastante, cansado, e o time do Corinthians gostando do jogo, e a Ponte sentiu o gol, né? É preocupante isso aí. A Ponte vai trabalhando com o Simon lá do lado direito, encostou o Elvis para receber, tá encostando também o Léo Oliveira. Léo Oliveira fala, pode deixar comigo, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, toca do lado a bola com o jogador que é o Vitor Andrade. Vitor Andrade vai levando, fez a fita, caiu, o árbitro marcou a falta. Amarelo. Amarelou, Zanqueta vai falar para quem amarelou. Vermelho, era pro Martínez. Ele já tinha amarelo. Tomou o segundo, consequentemente, é o vermelho. Confirma, Zanqueta. Positivo, só vou confirmar o número que eu não consegui enxergar. É o Pode Martínez. ser o Martinez. É o Martínez, né? Tá aí, ó.
Ele que tinha o cartão amarelo no primeiro tempo, o Corinthians fica com um a menos agora aos 35 minutinhos passados desse segundo tempo, Wagner. A chance da Ponte aí, né? De equilibrar as coisas e empatar o jogo. Mas estava melhor no jogo quando tomou o gol do Corinthians. Agora, com um homem a mais, vamos ver se aproveita, porque contra a Portuguesa foi um desastre, né? Ô, Celso Fittipaldi, a galera do Corinthians que tá em cima aqui nas cabines, vou falar, hein? Ah, tá sofrendo, hein? O É, pessoal xinga, xinga. elogia. Vai de tudo aqui, viu, Anderson? Falta para Ponte frontal, a meta do Hugo Souza. Tá ali o Elvis. Eu deixaria essa bola aí pro Danilo Barcelos bater direto. Campo molhado, quem sabe, Eu né? também. Quem sabe? E agora o jogador do Corinthians, ele vai saindo, né? Em vez dele sair pela lateral, ele vai saindo, ele quer sair pela linha de fundo. O Bandeira também não fala com o cara. O Bandeira, o quarto árbitro. Vai mexer. Quem vai mexer? A Ponte vai mexer. Mais dois Mais jogadores. dois jogadores. Vamos Pô, ficar tá de atento aqui. brincadeira esse Martínez aí, hein? Tá de brincadeira. Agora vai saindo, olha, dá risada pra torcida. Já foi, né, filho? Não tem o que fazer. É só tomar a sua ducha agora, viu, Martínez? Falta pra Ponte Preta, vai autorizar o árbitro. Tá ali o Elvis, tá ali também Danilo Barcelos. Partiu o Elvis, de perna direita, bateu um rasteiro, tira a zaga do Corinthians, complementa o Romero. A bola sobra com o Elvis, vem descendo o Everton Brito, toca do ladinho, bateu pro gol, Maguinho, opa! A torcida pede! Bola no braço do jogador corintiano. Você viu alguma coisa aí, ô Zanqueta? Mandou esperar, hein? Mandou esperar. Daqui não dá pra ver. Não deu pra ver. E aí, Wagner, daqui você conseguiu? Não dava, né? Bem, pela reação dos jogadores da Ponte, houve o toque. Não deu para ver daqui de quem, porque é bem distante da nossa cabine. Agora, Anderson, na substituição, tem dois jogadores aqui, o Bruno Lopes e o Vicente Concha. Vicente Concha é o zagueiro. Vai chileno, mexer na zaga. Eu acho que é o Simon quem vai sair, hein, pelo jeito. Tô vendo o Simon se dirigindo meio... VAR tá conversando ali, né? O VAR hoje é o Márcio Henrique de Góes. Tá conversando com o Luiz Flávio de Oliveira, tá analisando o lance que a torcida pediu, os jogadores todos da Ponte Preta levantaram os braços. Ele vai mandar seguir. Conheço. Quer vendo só. Muito provavelmente, né? Não consegui ver, ô Zanqueta, você conseguiu ver se estava dentro da área a jogada? Não, dentro da área. Dentro da área, então, Dentro da área. se for, é pênalti. Se ele se dirigir até o VAR, né? É porque aí o Márcio Henrique de Góes Mandou seguir. vai continuar. É lógico, né? Alteração na Ponte, Vamos lá. Celso. Sai o 14. Danilo Barcelos. Danilo Barcelos, acabamos de falar, né? Entra o Vicente Concha. Sai o 4 da Ponte, o Simon, e entra o Vicente Concha, né? E saiu o Bruno Lopes, entrou no lugar do Danilo Barcelos. Então, Danilo Barcelos no lugar do Bruno Lopes no lugar de Danilo Barcelos e Vicente Concha no lugar de Simon. Vicente Concha é número 26, 26. né? Isso, 26. E a equipe da Ponte Preta vem descendo. Bola jogada. Opa! É falta para Ponte Preta e amarelou, Zanqueta. Chegou atrasado na jogada. Cartãozinho bem aplicado. Foi ali, acho que o Félix Torres. É complicado, né? Não deu para ver também. Anderson, Quem foi observação aqui, ó. Oi. Ontem colocou um zagueiro que tem 1,92m, se não me falha a memória, e ele já está na área para essa bola aí, ou seja, ele vai aproveitar a bola aérea, que é um centroavante bem alto, ele é mais alto que o Simon, né? Então, vamos observar esse lance aí. Quem sabe agora, Ponte Preta, 39 minutos e meio. Elvis na bola para fazer a cobrança. Ele vai fazer o levantamento para dentro da grande área. Tá autorizado, perna direita, faz o levantamento. Subiu o Vicente Concha. Hugo Souza. Celso cantou a bola, hein, Celso? Exatamente. Só não fez porque pegou no ombro, Anderson. Não pegou em cheio na cabeça. Ele é bem alto, esse zagueiro, né? Oportunidade aí para bolas alçadas na área. E foi exatamente o que fez aí o time da Ponte Preta. Jornada Esportiva na Grid informa para você o tempo e placar de jogo. 40 jogados do segundo tempo. O placar está assim no majestoso. Ponte Preta. 0. Corinthians. 1.
Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. O Corinthians tenta chegar com o Romero, Arthur estica o pé, coloca a bola para fora, lateral. Lateral para a equipe do Corinthians fazer a cobrança. O Charles vai ali fazer a cobrança. O Valentim mexeu bem no time, hein? Tirando o Danilo, que a gente estava observando aqui que estava paradão. Vai mexer. E colocou o Bruno Lopes, está jogando aberto aqui pela esquerda. Bate o Léo Maná, o Yuri Alberto recebeu, chega a marcação do Conte, leva melhor o zagueirão da Ponte Preta, faz o lançamento pro Nerley, de cabeça, estava ligado na jogada, o zagueirão da equipe do Corinthians. A Ponte Preta tenta descer com o Vitor Andrade pelo lado canhoto, ele faz o drible, o Léo Maná não passou, no carrinho, coloca o pé na bola e saiu. Lateral para Ponte, já bateu o Arthur, achou o Elvis do lado, o Elvis sai jogando no círculo central, vai virando com o Vicente Concha. Ele faz o domínio, tem liberdade para descer de perna direita, faz a inversão. Agora ele deu uma de zagueiro, né, o Salsão? Agora ele foi mal, hein? Muito mal. Vai mexer. Vai mexer o Corinthians, Anqueta. Tá entrando 22, Zé Hernandes. Primeiro, número 11, está saindo o Romero. Entrando 37, Rian. Romero tá fora, Rian tá dentro. 37, o Rian. No lugar do Romero. Na segunda substituição está saindo o número 9, Yuri Alberto. Entrando 22, Héctor Fernandes. Héctor Fernandes. Últimas alterações do técnico Ramon Dias, Wagner Ferreira. Ele dá uma reforçada no meio campo, porque esse Ryan aí, o Rian... Público do jogo. Rian, ele é volante. Ele tira um atacante, né? Então, de jogo, tá tentando segurar o jogo. Mas vamos lá, arrecadação. Então vamos lá. Público e renda. Público pagante, 8.424. Público não pagante, 472. Público total, 8.896. Acertei! Por uma renda de 272.520. Repetindo, renda de 272.520. Aí, eu não erro! O Zanqueta tinha falado 9.256. Mas é que você não viu que o pessoal foi retirado do campo. Você aceitou 6. Parabéns. Lá vem descendo a Ponte Preta com Elvis no círculo central, faz o break, já joga na direita com o Arthur. Vai, Ponte Preta. O torcedor compareceu. Quase 9 mil torcedores aqui no Moisés Lucarelli. A Ponte que está invicta ainda no campeonato. A Ponte vem descendo com o Vitor Andrade. Chega a marcação do Charles em cima dele, ele leva para o meio. Vem descendo a Ponte, toca com o Elvis, caiu. O árbitro mandou continuar. O Elvis toca do ladinho. O Maguinho, o Léo Oliveira recebe ali a marcação em cima dele do Héctor Hernandes. Ele já vai jogando com o Maguinho. O Maguinho tentou fazer o drible, a bola saiu, lateral para a equipe Ponte Pretana. Já batida pelo Léo Oliveira, toca a bola com o Vicente Conte, recua a bola no círculo central com o Emerson. Emerson vai virando para a canhotinha com o Arthur, já recebeu, vai fazer o levantamento daí, Arthur? Vai sim, faz o levantamento para dentro da grande área, subiu de cabeça, tocou a bola para fora. Era o Bruno Lopes que estava na bola, Celso. É isso aí, Anderson. Cabeceou todo para a linha de fundo, nem perto do gol passou. Desse jeito não vai empatar, não, hein? Desse jeito não consegue empate, não. O Arthur levantou essa bola, ele subiu, mas longe do gol de cabeça, aí não faz gol nunca. Ali o Hugo Souza agora sem pressa nenhuma para fazer a cobrança de tiro de meta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. VIP, canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. E a Ponte envelhecendo com o Maguinho, faz o lançamento. Tá buscando o Everton Brito, a bola passa por ele. Chega o zagueirão do Corinthians, coloca a bola para fora, tenta evitar, mas a bola bateu no jogador Ponte Pretano, né, Celso? Exatamente, bateu no jogador Ponte Pretano, lateral para o Corinthians, campo de defesa. Anderson, a vida do Alberto Valentim, depois desse jogo, se a Ponte não empatar, não vai ser nada fácil, hein? No último jogo aí, com a Portuguesa, ele já foi bastante criticado, né? Principalmente com o pessoal das sociais aqui, elogiando bastante ele na saída de jogo. Difícil a vida dele, hein? Deixa o homem trabalhar. Agora o Léo Oliveira tentou evitar a saída de bola, a bola saiu, lateral para a equipe do Corinthians, lá no setor canhoto. Ele já foi criticado no empate com a Portuguesa. E a Ponte que tem na sequência 2 jogos fora, o derby depois mais um jogo fora, hein? Palácios para fazer a cobrança, bem ali na linha que divide o gramado lá do canhoto. Ele faz o arremesso. 7 minutos, vamos até 52 minutos desse segundo tempo. Já passamos dos 45 minutos, a equipe do Corinthians tem uma falta em cima do Héctor Hernandes. Falta para a equipe do Corinthians lá no lado canhoto. O Palácios vai pegando a bola.
Agora, sem pressa nenhuma, a equipe do Corinthians, né, Wagner? Inclusive, com a alteração feita aí pelo argentino, ele colocou um volante, tirou um atacante, reforçou o meio campo, vai segurar. Se não vai procurar fazer o segundo, pelo menos vai procurar não tomar. O Palácios toca do ladinho com o Hector Hernandes, vem a marcação em cima dele, do jogador Ponte Pretano, que é o Everton Brito, devolve para o Palácios, devolve a bola para o Hector Hernandes no carrinho, Léo Oliveira, toca a bola, Ponte Preta faz o lançamento. Não, tudo errado. A bola era pro Derlei, mas foi muito forte, fica nos braços do goleirão Hugo Souza, que agora se joga, faz aquela graça no chão lá, o goleirão corintiano. Tinha oportunidade de trabalhar melhor essa bola, resolveu esticar, a bola facilitou a defesa do Corinthians, que a bola foi nas mãos do goleiro Hugo, que sai para o jogo. Agora... Tem tempo ainda, lançamento na frente, o Vicente Conte deixa a bola passar, vai sobrando com o Diogo Silva, sai jogando com o zagueirão da Ponte Preta, setor defensivo. O Corinthians está vencendo 1-0 para o Corinthians aqui no Moisés Lucarelli. Sai jogando a ponte pelo lado canhoto, a bola com o Vitor Andrade, a marcação do Charles em cima dele. O Vitor Andrade leva melhor, puxa no carrinho, na bola o Charles leva melhor, a bola sobra com o Léo Maná. Bate na frente, tá buscando o jogador corintiano, que é o atacante do Corinthians que entrou agora, que é o Alex Santana. Caiu. Uma bronca. Levou, né? Levou. É lateral para a equipe do Corinthians. Percebam aí o comportamento do técnico Alberto Valentim. E o time do Corinthians agora, né, lá? Cadê o Caetão? Olha lá. Amarelou, Zanqueta? Positivo, amarelou para Charles. Mais um amarelinho no jogo. Aliás, no Corinthians o segundo, né? Tinha o Martinez. Martinez, tem um acento no I aqui, Martinez. E agora? E aí? Olha aí. Toda a graça do Charles, dá uma bicicleta, a bola vai sobrando aqui no setor defensivo com o Emerson, caiu, pediu falta, o árbitro marcou. Falta para a Ponte Preta no setor defensivo, falta cometida. Time perdendo uma eternidade, demora para bater a falta. Pelo Hector Hernandes. Hector Hernandes e o Alex Santana é o grandão lá. Acho que amarelou para o Alex Santana, viu? Agora? Não, na jogada passada. Ah, é? A gente vai confirmar. Aliás, o Corinthians teve mais cartões aí que a gente ainda não conseguiu dar aquela ainda verificada, né? A Ponte Preta trabalhando com o Maguinho, recua com o Conte com o Léo Oliveira vem descendo, toca do ladinho, bola com o jogador Ponte Pretano, que é o Elvis. A Ponte Preta tenta chegar, 48 minutos jogados, segundo tempo de jogo, bola com o Vitor Andrade, ele puxa pro meio, faz o lançamento para dentro da grande área, faz o domínio, o Everton Brito tira a zaga do Corinthians, volta com o Léo Oliveira estica, não deixa a bola escapar, toca com o Derlei, opa! O Félix Torres deu uma entrada esquisita ali em cima do Derlei. A bola Nada, mandou seguir. Sobra com o Hugo Souza, segura firme o arqueiro do Corinthians. 48 minutos e meio jogados, segundo tempo de jogo aqui no Majestoso, 1-0 para o Corinthians. Anderson e Wagner. Oi. No jogo contra a Portuguesa, eu fiz a pergunta para o técnico Alberto Valentim. Quantos chutes a Ponte arrematou de fora da área hoje? Exato. Como é que você quer fazer gol? Não chuta. Campo molhado, oportunidade da bola deslizar, desviar do goleiro. Tem que arriscar mais, né? Tem que arriscar mais. A bola vai sobrando com o goleirão Diogo Silva. Tá ali, sai jogando do lado direito, bola com o Maguinho. 49 minutinhos, temos mais 3 minutinhos, segundo o árbitro Luiz Flávio de Oliveira. O Maguinho vem descendo, faz o lançamento lá na frente. Tava buscando o Everton Brito, chega a zaga do Corinthians e tira. Sai em lateral para a equipe Ponte Pretana. Sai jogando a Ponte no setor defensivo. Vicente Concha sai jogando com o Elvis no círculo central. O Elvis para, velha movimentação do Emerson desse lado. Ele segura a marcação em cima dele. É do jogador o Hector Hernandes. Agora sim, joga com o Emerson. O Emerson vai virando a bola com o Vitor Andrade. Ele tenta fazer a jogada individual. Leva melhor, libra 3 jogadores do Corinthians. Vem descendo a Ponte Preta com o Vitor Andrade. Puxa pro meio, bateu pro gol. Espalma o Souza. Sobra a bola com o Maguinho lá do lado direito, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, a bola desviou, é escanteio para a Ponte Preta, Celso. Exato, bola desviou no cruzamento do Maguinho, escanteio. Quem vai para a bola? Cadê o Elvis? Vamos, Elvis! Que defesa já tá na bola lá. do Souza, hein? Vai fazer a cobrança o Elvis, já coloca a bola para dentro da grande área, tira a zaga do Corinthians, vai sobrando com o Maguinho, põe a bola no peito, põe no chão, recua com o Diogo Silva. A torcida ficou louca. Simplesmente fica maluca no Majestoso.
A equipe da Ponte tenta chegar ainda pelo lado canhoto. Bola com o Emerson, de perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, tá buscando o Bruno Lopes. Tira a zaga do Corinthians, volta a bola com o Elvis. Elvis de 3 dedos, coloca a bola para dentro da grande área, tá buscando o Bruno Lopes de cabeça, a bola vai fazer. Tira a zaga do Corinthians. Mata no peito o Emerson, a Ponte Preta vai fazendo uma blitz agora, 50 minutos e meio jogado, segundo tempo de jogo, vamos até 52, Elvis faz o lançamento para dentro da grande área, sai Hugo Souza, e saiu, largou, o juiz mandou continuar. Olha, eu achei primeiro falta do goleiro. Vamos ver. Vamos ver. Eu primeiro achei falta no Depois goleiro. O goleiro caído, ele manda a jogada prosseguir? Então, eu achei falta no goleiro, ele não deu. Aí, eu achei, já que ele não deu falta no Hugo Souza, eu achei falta do Hugo Souza em cima do Bruno Lopes. Mas não vai fazer isso. Não, você tá maluco. Agora, aí vou dizer mais, o Hugo Souza tá caído nesse momento, aliás, 2 jogadores do Corinthians caídos ali na área, são 51 minutos. Isso significa, acabou o jogo, né? Aí ele não vai acrescentar mais nada, né? Vai fazer o que é mais conveniente, né? Wagner Ferreira, a Ponte vai perdendo a primeira partida no Paulistão. 7. Agora sim, Vagnão. Primeira partida, a Ponte vai perdendo no Paulistão, Vagnão. Olha, a Ponte não fez um bom primeiro tempo, no segundo começou bem, tomou o gol quando estava melhor em campo. Agora, contra um time grande, embora esteja uma meia boca do Corinthians, não é o time titular, não pode vacilar. Quando sobrou uma bola, uma jogada individual do Thales, que é bom jogador, meteu para a rede e está vencendo o jogo por 1-0. O juiz criou alguma dificuldade para a Ponte também, nervando os jogadores, o campo não ajudou, e a Ponte vai conseguindo, como você, conhecendo, como você mais 2. citou, a primeira derrota no campeonato. Mais 2 minutinhos, vamos até 54. A Ponte tenta sair jogando no setor defensivo, vai saindo o Diogo Silva fora da grande área, como se fosse um livro nesse momento. Ele pede pro time ir todo para frente. O Diogo Silva de perna direita faz o lançamento lá na frente, sobe Derlei, a bola sobe agora, Bruno Lopes, sai a zaga do Corinthians. Vem descendo a equipe da Ponte, tenta fazer o domínio ali, o jogador que é o Danley, ele toca com o Emerson, vira na esquerda com o Vitor Andrade. A Ponte tenta gastar os seus últimos cartuchos nessa partida, tá 1-0 pro Corinthians. O Vitor Andrade bateu de fora da área, espalma o Hugo Souza, mais um chutaço, 2 chutes de fora da área, 2 perigos chutados aí pelo Vitor Andrade. É o que você falou, né, Celso? Tem que chutar, senão não faz gol, pô. E vem de novo a Ponte Preta. O Vicente Conte tenta tocar a bola com o Arthur, a marcação em cima dele é do Léo Manali, recua com o Emerson, 52 minutinhos, vamos até 54, estamos chegando a 53. O Derlei toca a bola, bateu na trave! Na trave, o chute do Bruno Lopes. E vem descendo a equipe da Ponte Preta. Agora o Hugo caiu. E o Hugo Souza caiu lá de novo. Ele deu impedimento, Anderson. Marcado impedimento, mas que bolaça do Bruno Lopes na trave, Celso. É isso que eu falo, Anderson. Não tá arrematando pro gol. Teve 3 arremates pro gol com 3 chances de fazer gol. Nos acréscimos. Depois que eu falei, aconteceu os 3 arremates, certo? Exatamente. Tem que chutar pro gol, senão você não faz gol, pô. Tudo ok com o Hugo Souza aí, Zanqueta? Não aconteceu foi nada, a famosa Miguel. Famosa Miguel. Tá lá. E o Hugo Souza agora, vai 53 minutos e 45 segundos. Vamos até 54. O árbitro tá com o braço levantado. Tá esperando só o Hugo Souza chutar para ele terminar esse jogo. Agora já chutando, sobe de cabeça. Não, deixa passar a bola. O Vicente Conte acabou. Ergue o braço. Aponta ao centro do gramado e põe final de jogo aqui no Majestoso. E a torcida Ponte Pretana aplaudindo, Celso. Talvez, ironicamente, né? Porque, mais uma vez, a Ponte não consegue fazer o resultado em casa e o Corinthians, com um jogador a menos, não conseguiu nem empatar o jogo, né? A torcida está incentivando aqui, pelo menos essa parte aqui incentiva o time. E agora eu tô vendo ali o Luiz Flávio de Oliveira, ele até deu uma suiada no seu apito ali pro Alberto Valentim. Não entendi, você tava vendo aí, Wagner? Você viu, o Zanqueta? O auxiliar técnico do treinador do Corinthians foi zoar o Valentim mais uma vez, não gostou. Ele tá ficando nervoso tudo atrás do jogo, mas não adianta nada isso aí. Tava acusando o Ramon Dias de qualquer desrespeito aí. É o filho dele, não é? Não, acho que foi. Pô, ele tava apontando para os dois ali. O Corinthians que com essa vitória
continua na vice-liderança do Grupo A. Por quê? Porque o Mirassol também venceu, né? 12 pontos. 12 pontos. São... O Corinthians também, só perde acho que no critério. Perde por causa de gols pró. E a Ponte com esse resultado, obviamente, vai lutar para permanecer, né? Porque São Bernardo disparando, o Palmeiras tem a qualidade do time que tem, a Ponte vai lutar para permanecer. Resultado péssimo para a Ponte Preta, né? Que ainda, né, uma vitória, 3 empates e uma derrota. 6 pontos ganhos? 6 pontos. 6 pontos ganhos. São Bernardo tem 12, Palmeiras 8, Ponte 6 e o Velo 4. Eu vou pegar a classificação geral nesse momento do Campeonato Paulista. A Ponte vai ter que torcer pro Guarani, ganhar do Palmeiras. Olha aí. Tem isso. Dá uma olhada. Não digo torcer, né? Mas vai ficar lá, tomara que o Palmeiras não ganha, né? A classificação geral do Paulistão nesse momento, Mirassol é líder com 12 pontos, segundo colocado São Bernardo, também 12 pontos. O Corinthians com 12 também ocupa a terceira colocação. Lá embaixo, vamos olhar lá embaixo, Botafogo e Portuguesa, ambos com 3 pontos ganhos. A Ponte está na 9ª colocação nesse momento no Campeonato Paulista. E o Guarani na 6ª colocação com 7 pontos ganhos. Tá aí. Celso Fittipaldi, mais algum detalhe? Não, detalhe que o time sai, né, lutou bastante, a torcida aqui conseguiu. Próximo jogo e vamos ver o que vai falar o professor Alberto Valentim na coletiva, né, Anderson? Zanqueta, mais algum detalhe aí da equipe do Corinthians? Oi, eu voltei. Oi, o Corinthians está saindo agora do gramado após a vitória, brilhante vitória fora de casa, onde contra a Ponte Preta, que conseguiu a reabilitação. O Corinthians está se caminhando para o vestiário número 2, já rumo a São Paulo. Anderson, qual que é o próximo jogo da Ponte Preta? Água Santa. Lá em... Domingo. Domingo contra o Água Santa, lá em Barueri. Barueri. Não, Diadema, né? Diadema, perdão. Diadema. Uma parada indigesta, hein? O Água Santa, deixa eu procurar aqui. O Água Santa, ele tá na 4ª colocação do grupo C. São Paulo líder com 8, Novo Horizontino meia dúzia, Noroeste meia dúzia e o Água Santa apenas 4 pontos ganhos. O Água Santa, ele é o 13º colocado, 2 acima da zona de rebaixamento hoje. Anderson e Wagner, você vai para o Wagner comentar aí. A Ponte Preta sofreu muito ano passado por não ter um elenco titular. E o Alberto Valentim, em quarta rodada, certo? Quinta. Essa é a quinta. Quinta rodada, ele não conseguiu ainda achar o titular, né? Hoje ele mexeu, né? Entrou com o Elvis, mas quinta rodada, tudo bem, mas o campeonato, não sei o quê, começamos tarde e tal, mas já tinha que ter um corpo, né? Já tinha que ter um time que podemos chamar de titular. Essa é a minha opinião. Só para o Wagner Ferreira comentar aí. E um time que arremata muito pouco de fora da área. E a hora que arremata, cria boas chances de gol. À medida que ele vai repetindo as escalações, é o time que ele acha ideal. Evidentemente que de um jogo para outro sempre há uma alternância, né, de rendimento. Por exemplo, lateral direito, quem é o titular? Pacheco ou o Maguinho? Ele não sabe ainda. Mas vamos falar uma verdade aqui, né? O jogador do Corinthians expulso, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Ele faz a substituição 6 por meia dúzia, tira um lateral por um lateral, tira um zagueiro por um zagueiro. Os dois não pegaram na bola. O Maguinho, quando pegou a chance de ataque, voltou pro goleiro. Ele tem que ver melhor a reposição dele. Não pode perder ponto em casa com um time que está jogando em casa, com um jogador a mais. Aconteceu contra a Portuguesa e aconteceu hoje contra o Corinthians. A Ponte até agora não vence. Tem um detalhe, né? Por que ele tirou o Jean Dias? No mínimo é parte Se ele tem né? Jean Dias e Vitor Andrade, o Vitor Andrade é muito bom jogador. Ele força mais os extremos, né? Ele tirou e colocou um jogador que não acrescentou nada, né? Como diz o amigo Zanqueta. Deixa eu agradecer a galera aqui, o Wagner Ferreira, a Marilisa Godoy Piton, valeu pela bela transmissão. O Antônio Moraes, parabéns a todos da equipe da Rádio Grigo. O Eliel Lourenço, valeu, galerinha da Grigo. Tá aí, valeu demais vocês por estarem junto conosco na Jornada Esportiva da Grigo. Por gentileza, Wagner Ferreira, pode fazer a sua análise dessa vitória do Corinthians 1-0 sobre a Ponte aqui no Majestoso.
Nesse comentário do Celso Fittipaldi, o Vitor Andrade entrou pouco tempo em campo, fez mais do que Neguinho, que jogou o tempo inteiro. A jogada individual dele aqui pela esquerda, aqui, o goleiro se esperneou para não tomar o gol. 2 vezes ele fez isso. Jogadas idênticas, né? Puxou da ponta para dentro e finalizou. Então, Wagner, foram 3 arremates. Se não me falha a memória, 2 do Vitor Andrade. 2 e uma do Bruno Lopes. Uma do Bruno Lopes. Pegou no pé da trave. Exato. E chutando de longe. Chutando de fora da área. Aquilo que você vem reclamando desde a partida contra a Portuguesa. Exatamente. Então, mas no fundo, o Roberto Valentim, ele tem a espinha dorsal do time. Ele vai ter que fazer um ajuste aqui, outro ajuste ali, para conseguir retomar, né, o rumo das vitórias. Porque até agora a Ponte só tem uma vitória, né, que foi fora de casa contra o Novo Horizontino, 3 empates. Todo mundo sabe como foi o empate contra a Portuguesa, né, com 2 homens a mais em campo. E hoje perde para o Corinthians. Um jogo que foi, no meu modo de entender, teve 2 tempos distintos. No primeiro tempo jogou melhor o Corinthians, criou mais chances. Vejam só os escanteios do Corinthians no primeiro tempo. 4-1. 4 escanteios significa o quê? O Corinthians pisou mais no campo de ataque do que a Ponte. No segundo tempo, sabe o que aconteceu, Celso? 5-0. 5 escanteios, nenhum para o Corinthians. Então. Significa o quê? Que a Ponte pisou mais no campo de ataque. Só não fez por falta de qualidade ou por méritos, inclusive, da defesa do Corinthians, que jogou sério, hein? Brigou muito e não brincou. Lá, bora para a lateral, vendo o zagueiro de nome aí jogando para a lateral, que o campo também não ajudava. Então, olha, o Corinthians, no meu modo de entender, acabou merecendo essa vitória, com todos os percalços aí que tivemos durante o jogo, mau tempo, a arbitragem deixando os jogadores da Ponte meio nervosos, mais ou menos por aí. E por ironia do destino e do tempo, não sei se os amigos concordam, a Poça d'Água acabou ajudando o jogador do Corinthians. Não tirando o mérito dele, né? Que soube aproveitar a parada da bola e matou a defesa da Ponte. Quem era o zagueiro que estava na bola? É o Simon, né? É o Simon. Na hora do lançamento, no primeiro drible que ele tentou fazer, a Poça d'Água ajudou a Ponte. Isso. Aí ele continuou insistindo na jogada, aí a Poça d'Água ajudou ajudando ele. Não tirando mérito, porque ele pegou muito bem, né? Ele pegou Inclusive, muito bem eu vi na bola, que ele foi um eleito o melhor jogador pela TV. Eu vi que ele saiu com... Aliás, tá ali, ó. Tá dando entrevista até agora, o Thales Magno ali, ó. Bom jogador, hein? Diga-se de passagem. É bom. Celso, já vou emendar para você aí, né, nesse finalzinho da nossa jornada esportiva, no time da Ponte. Craque da Grigo na seu modo de pensar aí, o que você analisou dessa partida, dessa derrota Ponte Pretana hoje? Para mim, o goleiro da Ponte fez 4 ou 5 defesas importantíssimas. Senão a Ponte poderia ter perdido até demais. No gol, não teve culpa, né? O rapaz pegou muito bem na bola, jogou longe dele, mas para mim, Diogo Silva, o melhor da Ponte. Tá aí, o voto do Celso Fittipaldi de Diogo Silva, goleirão da Ponte Preta. E do lado do Corinthians, o Celso? Pelo gol, esse rapaz está dando entrevista aí, o Thales Magno. Um golaço ele fez, hein, Anderson? Foi um golaço mesmo, sem chances pro goleirão Diogo Silva, que quando teve a mínima possibilidade conseguiu pegar, mas nessa daí foi difícil. O Zanqueta tá onde? Ele tá conversando com o Diógenes aqui na cabine do lado. E aí, o Zanqueta? Agora o som não tá saindo dele, viu? Eu voltei, eu tô aqui. Aí. Apareceu o som? Agora sim. Inclusive, apareceu o som e você. Muito obrigado, um prazer muito grande estar na transmissão da telinha da Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil, com Wagner Ferreira do meu lado esquerdo, Anderson Grigoletto do meu lado direito e Celso Fittipaldi no centro. Não tem como não votar no goleiro da Ponte. Fez 3 defesas no primeiro tempo, apareceu no segundo, não conseguiu o chute do Thales Magno, que foi indefensável. Para mim, o craque da Ponte, o craque do jogo, o goleiro da Ponte Preta, Diogo. E na equipe do Corinthians, Zanqueta? Vai ser pelo gol, porque vai ser por exclusão, porque o time do Corinthians esperava-se mais, né? Não sei, é um time mais leve, é um time que toca mais a bola num gramado mais seco. Para você ter uma ideia, até o jogador mais caro do elenco corintiano não entrou no jogo, porque é um gramado pesado, e para mim o Thales Magno não tem como, aproveitou a oportunidade
e meteu a pinóia no fundo do barbante, colocando números finais ao jogo Thales Magno do Corinthians. Tá aí, 2 votos pro Diogo Silva da Ponte, 2 votos pro Thales Magno da equipe do Corinthians. E aí, Vagnão? Eu tô olhando aqui, o Corinthians pega o Noroeste, me parece que depois tem um clássico com o Palmeiras, se não estou enganado, na 7ª rodada. Perfeito, é o que eles chamam de derby da capital lá, né? Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians, Isso. dia 6 de fevereiro, uma quinta-feira. Mas tudo bem, eu vou acompanhar os relatores, viu, Anderson? Eu acho que não foge disso, não. O goleiro da Ponte, o destaque, o craque Grigo do jogo de hoje. Diogo Silva evitou, principalmente no primeiro tempo, nas jogadas lá do ataque do Corinthians. E no segundo